Bom dia, pessoal. Olá, tudo bem? Primeiramente, agradecemos a presença de todos, quem está aqui participando do evento e quem está online na transmissão. A MEF Marketing, a IBM, a Silveiro Advogados e a GfK apresentam um evento sobre impactos da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? O evento, a gente dividiu ele com 3 apresentações individuais. A gente vai ter 3 apresentações relativamente rápidas, de aproximadamente 15 minutos, com cada um dos representantes da MEF, da IBM e da Silveiro. E, no final, a gente vai ter um painel mediado pelo Henrique Mascarenhas, da GfK, com todos os participantes, respondendo perguntas e interagindo um pouco mais com vocês. Então, eu peço que, durante o painel, quem estiver no auditório e tiver perguntas, levante a mão, a gente vai ter um microfone que vai estar passando, e quem estiver no chat, na transmissão online, envie perguntas para o chat, que a gente vai estar também moderando para passar para o mediador. Tá bom? Então, chamo aqui no palco o Rodrigo Azevedo, da Silveiro Advogados. Bom dia, pessoal. Vocês lembram do bug do milênio? Quem é um pouquinho mais velho vai lembrar, esse foi talvez o primeiro desafio de compliance que a área de TI enfrentou. Aqui, em decorrência de uma falha de programação, que se economizava nos números do ano, se imaginava que poderia tudo entrar em colapso na virada para os anos 2000. Pois não aconteceu esse apocalipse que se imaginava, mas, na prática, as empresas que, naquela época, se adequaram a um nível esperado para o bug do milênio, aprenderam dinâmicas que foram muito úteis para os desafios de compliance que vieram em seguida. Aqui também marca o meu início da atuação em direito digital, lá em 98. Desde então, eu estou à frente da área de direito digital e proteção de dados da Silveiro Advogados, onde a gente veio obtendo uma série de reconhecimentos dos principais rankings que avaliam advogados no mundo todo. E, no último ano, eu obtive uma certificação específica em proteção de dados pelo European Institute of Public Administration, um braço da União Europeia, que nos habilita a fazer a adequação ao GDPR, a lei mais dura nessa área, que serviu de inspiração para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente não está aqui nem para falar do bug do milênio, nem a meu respeito, a gente está aqui para falar de lei de proteção de dados, da nossa lei recentemente sancionada. E eu começo mostrando que o nosso ambiente, antes da lei, ele é mais ou menos uma selva, uma terra sem lei, porque nós temos poucas normas esparsas em uma ou outra lei ou código, que fazem com que o mercado se movimente e aproveite as oportunidades e, eventualmente, alguns riscos também se coloquem, sem que tenha uma lei que detalhe os parâmetros de conduta. Isso acontece, em geral, no direito. A gente tem mudanças tecnológicas ou da forma como a gente se relaciona, e o direito sempre chega mais tarde para, então, impor limites e definir parâmetros de como as coisas devem funcionar daqui para frente, inclusive com multas. Ou multas ou outras sanções, né? O mesmo acontece com a Lei de Proteção de Dados. Então, esses novos parâmetros, sobre esses novos parâmetros, é que a gente vai falar hoje pela manhã. E a gente vai falar com base nesse mapa. A gente vai começar apresentando 3 personagens, os 3 personagens principais da lei e as suas características, para logo em seguida endereçar a grande pergunta, a meu ver, que explica o desafio da Lei de Proteção de Dados, e, por último, algumas ações de compliance que a gente vai detalhar depois nos debates. Iniciando, o nosso primeiro personagem é uma pessoa qualquer, inclusive um bebê. A Lei de Proteção de Dados, ela protege o dado pessoal. Isso é muito relevante a gente iniciar com essa descrição, porque não está na Lei de Proteção de Dados os dados, por exemplo, de uma pessoa jurídica, de uma empresa. Ela protege dados relacionados ou que permitem a identificação de uma pessoa. E eu botei a imagem de um bebê, mas, na verdade, os dados a nosso respeito começam a ser coletados muito antes, ainda na barriga das nossas mães. A gente já tem uma primeira foto, ainda no ventre, que, em geral, só os pais nos acham bonitos nessa imagem, mas
e logo em seguida, a coleta de diversos dados muito íntimos a nosso respeito. Atualmente, por exemplo, existem exames de mapeamento genético que permitem, ainda no ventre, se prever doenças que a pessoa vai desenvolver no decorrer da vida. Quer dizer, empresas que atuam nesse segmento possivelmente sabem a causa da nossa possível morte antes do nosso nascimento. Essa profundidade de dados entra numa categoria chamada dado sensível. São dados biométricos ou a respeito da nossa Constituição, ou mesmo de opção sexual, opção política, tipo racial, que são tratados pela lei de uma forma especial, com exigências ainda mais duras para adequação. Só foge da lei o chamado dado anônimo, quando o dado não consegue se vincular com uma pessoa física, com uma pessoa natural, então ele é anônimo e ele está liberado para fins de tratamento. A gente se acostumou com uma dinâmica, desde sempre, desde criança, uma dinâmica de troca de dados por acesso. Todos nós fazemos isso diariamente. E a gente faz isso não só em aplicativos, em sites na internet. Qual é o aplicativo que não nos pede, pelo menos, um endereço de e-mail para login? Ou, às vezes, um telefone, ou, às vezes, um endereço físico. Mas isso acontece também quando a gente entra na empresa. Vocês passaram pela portaria aqui, deixaram dados. Quando a gente acessa um prédio, por exemplo. E, muitas vezes, a gente dá esses dados espontaneamente, porque a gente quer melhorar a experiência com aquele produto ou serviço. Então, essa troca, essa dinâmica que se estabeleceu, principalmente nos últimos 20 anos, ela nos dá um grau de exposição, nos traz um grau de exposição da nossa vida, de modo que basta a gente estar vivo que a gente está gerando dados. Hoje, quando vocês saíram de casa pela manhã, vocês começaram a gerar dados a seu respeito. Quando acordaram e ligaram o celular, hoje nós estamos gerando dado aqui, eu palestrando, vocês por estarem aqui sentados nos assistindo. Isso nos leva para o segundo personagem, o que está do outro lado do balcão dessa história, que aqui eu estou chamando uma empresa, mas não precisaria ser uma empresa, pode ser qualquer pessoa ou entidade que trate dados, que capture esses dados e que faça qualquer operação nesses dados. Aqui eu estou tratando como uma empresa, porque normalmente são as empresas que fazem esse papel. E aí, bom, as nossas grandes referências nesse sentido são os big players da internet, dos modelos de negócios centrados em dados. As empresas hoje são absolutamente dependentes de dados para tomar qualquer decisão, para operar. Vocês imaginam a empresa de vocês sem a possibilidade de acessar o cadastro de clientes, ou qualquer ação comercial ou de marketing, ou a operação em si fica absolutamente inviabilizada. E, de novo, isso não é uma prerrogativa de grandes players da internet, isso é algo que afeta uma pequena livraria, um pequeno mercado, como nós comentamos um pouquinho antes do evento, uma loja de pneus, você vai fazer a compra e você entrega dados a seu respeito. E essa empresa precisa desses dados para operar. Tanto é assim que, mais e mais, o dado é considerado o maior ativo das empresas. Os meus clientes de todos os segmentos, com quem a gente tem tratado desse assunto, sempre me dizem, esse é meu maior ativo, a gente tem que cuidar bem dele. A The Economist já destacou que os dados desbancaram já o petróleo como o ativo mais valioso da atualidade. Mas, se ele é um ativo muito importante, ele é também um risco. Parece contraditório, mas não é. Mais e mais entidades que avaliam os riscos à atividade empresarial apontam que o vazamento de dados é uma ameaça com alto impacto e com uma alta probabilidade de ocorrência. Esse é o relatório do Fórum Econômico Mundial, na edição de 2018. Todo ano, eles avaliam os principais riscos para as atividades empresariais. E, se vocês observarem ali, o roubo, o furto de dados ou o vazamento de dados está em destaque como uma ameaça muito relevante. Alguém conhece essa imagem? Se conhece, não precisa se identificar. Essa é uma empresa que promove relacionamentos extraconjugais. Ela é da indústria da traição. Ela faz isso através de uma plataforma onde a essência do seu modelo de negócio é essa imagem, sigilo absoluto. Vocês devem ter ouvido falar, até essa empresa teve um vazamento com publicação de todo o trâmite na plataforma, imagino a sensibilidade disso, isso gerou até suicídios, e é só um pequeno exemplo
para mostrar a gravidade do que a gente está falando. O que nos leva para o terceiro personagem da nossa apresentação, que é o Estado, aquele que chega mais tarde para regulamentar um mercado que até então está livre, onde todo mundo vai fazendo o que bem entende, e no caso de proteção de dados, onde até hoje as empresas vieram acumulando dados por 30 anos, pelo menos, mas nos últimos 10 com alta intensidade, tendo em vista fenômenos como Big Data, novos algoritmos para captura e tratamento de dados, inteligência artificial agora. Então, vem o Estado e vem definir quais são os parâmetros aceitáveis para essas práticas. Então, ele vai fiscalizar o tratamento de dados a partir de agora, ele vai aplicar multas, e é aquela famosa multa de até 50 milhões de reais por infração, depois podemos falar dela, e definir padrões, em geral, de boas práticas. Isso vai ser feito pela autoridade nacional, a autoridade nacional que ainda não está constituída, mas estará até a vigência da lei, mas também outros órgãos vão entrar nessa fiscalização, como o Ministério Público, ou mesmo as pessoas prejudicadas ou entidades representativas vão poder adotar medidas com base na Lei de Proteção de Dados. Apresentados os três personagens, nós chegamos à nossa pergunta. Quem é o dono do dado, afinal? Qual dos três é o dono do dado? É a pessoa física a quem o dado se refere? É a empresa que sempre coloca que seu maior ativo é o banco de dados? É o Estado, que, afinal, é quem regula essa matéria e define o que pode ou o que não pode ser feito? E aí, o ponto principal para compreender a lei e a nova cultura que entra daqui para frente é de que o dono do dado é a pessoa. O dono dos dados é a pessoa a quem esse dado se refere. A empresa que se considera dona dos seus dados, ela está errada. E ela vai ter que mudar de postura daqui para frente. Porque o dado agora ele tem um ciclo de vida. Ele nasce, ele tem uma necessidade para ser tratado e depois ele tem que ser excluído. Então, toda a lei está centrada nessa pessoa e visa proteger essa pessoa, que é chamada, inclusive, de titular do dado, e que passa a ter uma série de direitos. Por exemplo, direitos de saber como é que o dado é tratado, se esse tratamento está sendo feito com segurança no nível que é exigido, direito de obter uma cópia de todos os seus dados que a empresa trata, direito de corrigir dados, excluir dados baseados no seu consentimento, direito de pegar esses dados de uma empresa e levar para outra, para a concorrente, por exemplo, se ele está fazendo uma migração, um serviço de telefonia, por exemplo, todos os dados a seu respeito. Revisão, etc. E, do outro lado, a lei cria deveres. E esses deveres são para qual dos três personagens? Vocês já devem imaginar. Para a empresa, que, no caso aqui, é tratada como o controlador do dado. Ele não é o dono, ele é um controlador momentâneo, temporário do dado. E essa empresa, então, vai ter uma lista de deveres, eu vou mencionar esses deveres nas medidas de compliance e depois no nosso debate, dentre os quais indicar, dentro da sua estrutura, um encarregado, uma pessoa que vai fazer a interlocução com os outros dois personagens, com a autoridade, que vai vir fiscalizá-la, mas também com as pessoas físicas, que podem pedir essa exclusão de dados, pedir informações sobre como os dados são tratados. E o que é esse tratamento de dados, então, que vai ser fiscalizado, que é realizado por essas empresas, e que, a partir de agora, só pode ser feito se for enquadrado numa das hipóteses previstas na lei. Esse tratamento de dados, na prática, é qualquer coisa que se faça com o dado. Eu vou colocar aqui algumas ações que a própria lei menciona como qualificadoras de um tratamento de dado pessoal. Vocês vejam que está na tela aí qualquer ação que se faça com um dado, desde o mero armazenamento, passando pelo seu processamento, pela sua comunicação, difusão, utilização, arquivamento, avaliação, tudo isso é tratamento de dados. Então, para qualquer ação dessas, a empresa vai precisar ter uma fundamentação na lei, ela precisa ter uma justificativa para ter esse dado e para tratar esse dado. Caminhando, então, para a nossa parte de conclusão, o que a gente recomenda que se faça nesse novo contexto? Tem 3 grupos de ações. A primeira é organizar a casa. Como a gente já comentou, esses dados vêm sendo acumulados há muitos anos, de fontes diversas. As empresas
capturaram esses dados no seu site, através de ações de marketing, comprando outras empresas. E está tudo numa base onde a empresa não consegue identificar causa e origem, né? Qual dado, qual autorização permite qual dado. Então, uma primeira medida é modificar essa dinâmica e iniciar pelo mapeamento e classificação desses dados. Identificar cada dado, cada fonte de dados e amarrar esse dado com uma das 10 permissões que a lei traz para tratamento de dados. Mas não adianta só fazer isso. A lei traz o princípio da accountability. O que é isso? Isso aqui é compliance. Não basta você estar adequado, você precisa ter meios de provar que você está adequado. Então, não só você vai ter que mapear os dados, como você vai ter que amarrar ele com as hipóteses legais e vai ter que documentar essa vinculação. Então, definir ciclo de vida do dado, coletar só o que é minimamente necessário, porque o que não for vai ser uma infração à lei, vai estar sujeito a multa. Agora, a gente precisa documentar todos os casos de tratamento de dados, isso não existia, essa obrigação. A privacidade agora é by design. O que significa isso? A cada nova iniciativa da empresa, uma nova ação de marketing, um novo produto, você precisa mostrar que, na origem, você avaliou o impacto desse novo produto, dessa nova campanha, à privacidade dos seus clientes ou das pessoas em geral. Como é que é feito isso? Isso é feito através de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. É uma burocracia a mais que entra no dia a dia da empresa. Então, a empresa criou um novo produto, ela tem que gerar, naquele momento, um relatório de impacto à proteção dos dados pessoais, que, amanhã ou depois, questionado por um indivíduo que se sinta prejudicado ou pela autoridade nacional, ela vai pegar e vai mostrar, está aqui, ó, eu analisei. Privacy by design. E by default, o que significa by default? A gente não pode presumir que se abriu mão de direito nenhum. A caixinha, aquela que autoriza o envio de comunicados, de e-mails, etc., ela nunca pode já estar marcada. O indivíduo tem que abrir mão disso, a pessoa. Porque a lei é toda em volta da pessoa, mais ou menos como a lei de proteção ao consumidor. Ela considera que a pessoa está exposta. Medidas de segurança, podemos falar depois sobre isso. Essas medidas variam no tempo, o que hoje é uma boa prática, talvez não seja daqui a 6 meses. A nomeação do encarregado, fiscalização, quando a gente terceirizar, fiscalizar o terceirizado. Reporte de incidentes, agora tem toda uma dinâmica para reporte de incidentes. Você antes não tinha uma obrigação, em lugar nenhum, para reportar se você vazaram dados da sua empresa. Agora tem uma dinâmica para isso, sob pena de multas, e de multas bastante duras. Além dessa organizada na casa, tão importante quanto isso, então, é vincular, é amarrar cada dado e cada tratamento de dado com uma dessas 10 hipóteses. E aqui todo mundo só fala do consentimento. Eu aposto que tudo que vocês já escutaram sobre a Lei de Proteção de Dados fala que agora nós vamos ter que pedir um novo consentimento, um novo opt-in para os nossos clientes. Essa, a meu ver, é a última hipótese. Vocês imaginem uma base com dados que vieram de tudo quanto é forma e você tendo que bater na porta de cada um dos seus clientes para pedir uma autorização. E essa autorização agora ela tem que ser amarrada a uma finalidade específica. E aí, amanhã ou depois, você muda a finalidade, você cria um novo uso para esse dado e você vai bater de novo na porta do mesmo indivíduo para pedir uma outra autorização a cada novo produto ou serviço. Não faz sentido. Então, essa é a última hipótese. A estratégia que a gente recomenda é que se pega essa base de dados e se vá fatiando, encaixando nas demais hipóteses, para só o que sobrar a gente tratar como consentimento. Então, por exemplo, tem uma autorização aqui na lei para cumprimento de obrigação legal. Tem uma série de dados da sua base que você precisa ter ali para cumprir a obrigação com o fisco, com a legislação trabalhista. E essa vai ser uma legitimação. Claro que não basta você simplesmente dizer isso. Você precisa fazer um programa de proteção à privacidade, um relatório de impacto à proteção dos dados pessoais que amarre as coisas, que diga, esse dado eu guardo porque essa norma me obriga a guardar esse dado. E aí você vai, de novo, é compliance, e aí você vai ter isso documentado para futuro uso. Mas, além de obrigação legal, execução de contrato. Como é que eu vou te entregar o produto que você me contratou se eu não tenho condições de usar os seus dados necessários para isso? Então, aqui também tem uma grande abertura para trabalhar.
em especial, interesses legítimos do controlador. A lei abriu um espaço para o que for de interesse legítimo da empresa no fluxo das suas atividades, ela pode legitimar aqui. Aqui só não entra dados sensíveis. Tá? E aqui também é necessário um relatório de impacto que sustente juridicamente essa opção, esse enquadramento. E outras hipóteses, como proteção de crédito, super importante, né, para fins de coleta e tratamento de dados relacionados a questões financeiras, e outros itens que talvez sejam menos aplicáveis à maioria das empresas. Né? Mas, então, esse enquadramento é um passo decisivo para uma adequação à nova lei. É muito importante lembrar que essa é a primeira etapa. Essa etapa leva em torno de 3 a 6 meses. A gente tem 18 meses numa contagem regressiva, que já passou praticamente, e onde, após essa etapa, nós vamos precisar adaptar as nossas bases. Porque, para conseguir cumprir aquilo que a lei exige, direito de exclusão da base, e aí você não vai excluir todos os dados, porque tem dados que você tem obrigação legal de manter, a sua base, em termos tecnológicos, a sua plataforma tem que estar preparada para fazer esse gerenciamento. Então, depois dessa adequação, é necessária uma segunda etapa, que é de adequação tecnológica. E aí tem os nossos parceiros aí que vão falar sobre isso logo em seguida. Por último, a última grande medida que, nesse tempo curto aqui, a gente destaca é documentar, claro. Né? De novo, aqui é compliance. Então, você precisa empreender um programa de proteção à privacidade. Esse programa ele tem um fim em si próprio, que é introjetar a cultura dentro da empresa, treinar os funcionários, até porque, muitas vezes, a coleta de dados não está na alta diretoria, ela está lá no balcão, lá na ponta da empresa. Então, esse programa é decisivo, mas ele serve também para documentar que você fez o tema de casa, assim como todas as demais medidas que estão na tela e que a gente pode falar a respeito no debate. Em resumo, e concluindo, a partir de agora, precisamos estabelecer novos processos na nossa empresa, precisamos, sem dúvida, revisar os modelos de negócio, modelos de negócio baseados num período sem lei, precisam ser atualizados, não significa que serão extintos, mas eles precisam ser atualizados, para que seja estabelecida na empresa uma nova cultura com relação ao tratamento de dados pessoais. Eu sou otimista, eu acredito que, feito um bom trabalho nesse campo, tal qual lá no Bug do Milênio, a empresa sai muito melhor desse processo, com os dados muito mais na sua mão, e, inclusive, podendo se relacionar com os clientes de uma forma mais efetiva e mais transparente. Esse era o recado que eu queria passar hoje. Fico à disposição para os debates depois. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Nada como um bom advogado para assustar a gente um pouco. E lembrar que o tema da lei é complexo e extenso, né? Mas e a marca, a marca das nossas empresas, né? Como é que a gente se posiciona no ambiente desse novo contexto de lei, né? E aí, para falar um pouco disso, eu chamo Marcel Giraldini, VP da MEF. Obrigado aí, gente. Obrigado por quem veio até aqui em São Paulo. Né? Trânsito para chegar aqui às 10 da manhã na Tutóia não é fácil, mas acho que vai valer a pena o evento no final, gente. Sério, de verdade. Se não valer, a gente finge que valeu também. É só passar? Ok. Bom, eu não vou continuar o contexto que o Rodrigo já falou, mas acho que uma coisa importante que não tem como a gente tentar viver sem hoje, como a gente já falando um pouco praticamente o mesmo relatório do Fórum Econômico Mundial, é que a gente está no momento de orientação a dados. Sim, a gente estava numa terra sem lei, né, e se a gente for pensar um pouco de uma revolução industrial atrás, e aí a gente vai falar um pouco praticamente da orientação à eficiência, e a gente vai começar a falar de eficiência energética, e teve um monte de gente que fez coisas erradas, e as coisas tiveram que ser arrumadas. A gente está passando por uma regulamentação que não necessariamente é o fim do mundo. Na verdade, ela não precisa ser. Assustou muita gente, e principalmente quando a gente fala de comunicação, principalmente quando a gente olha para os olhos da marca, que quer conversar com as pessoas, e que está acostumada, quase desde o Bug do Milênio, né, desde o IG, quase ali, das primeiras internet de escadas, aqui eu consegui o dado é meu, e eu converso com essa pessoa, e eu fico mandando um monte de spam para que a gente consiga uma hora vender.
Isso mudou um pouco, porque a gente entendia que o dado era nosso. Mas primeiro que eu, quando ia conversar com as pessoas, eu não usava um ambiente que era meu. Então, a troca de dados... Vamos lá, o dado agora nem meu não é. Então, eu ainda entrego para alguém para poder fazer alguma coisa. Então, eu pego um dado que eu consegui e mando lá. Facebook, por favor, ache alguém para mim com este perfil. Porque eu não tenho essa relação tão... Eu sei que isso é precioso, mas, poxa, não tem problema eu mandar para o Facebook. Ele também já conhece essa pessoa. Não, ele conhece. Mas ele não sabia esse interesse dele, não sabia uma ligação, de repente, da sua empresa com ele. E eu passo a dar até riqueza, muitas vezes, visto que dado é dinheiro, para uma empresa que não precisa, como o Facebook, como o Google, como o YouTube, porque ele já tem bastante dado, mas eu melhoro o dado dele quando eu faço isso. E faz parte do nosso processo, ou fazia até pouco tempo atrás, que eu pego esse pequeno silo que é a minha mídia própria e eu passo a alugar capacidade de conversa com o meu cliente, utilizando banner, utilizando mailing que eu vou comprar de alguém para enviar, utilizando mídia programática, onde eu mando o número de telefone do meu cliente para conseguir atender. Esse apego a conseguir alugar um dado melhor não era um problema. Eu alugo muito, até porque não é tão caro a unidade de aluguel, né? No volume que se paga, a gente acaba tendo um grande investimento em mídia, mas ele não costuma ser muito alto na unidade, e eu trafego muitos dados cujos quais eu consegui para mandar isso para um terceiro. Então, tem uma pessoa titular do dado hoje, eu, como empresa, consigo o dado e eu mando para um terceiro me ajudar, sem consentimento nenhum. Gente, eu dou aula de marketing digital na ESPM e a primeira lâmina da minha aula é essa. Cara, a regra número 1 do marketing digital, não ser mala, não ser chato. E olha, é difícil a gente aprender isso, porque entrem no... Ninguém aqui é do AliExpress, porque eu não convidei ninguém do AliExpress, então eu vou usar ele como referência. Entra no AliExpress e olha alguma coisa. Você pode comprar aquela coisa 40 vezes, eles continuam te mandando a desgraça do banner. Então, eles continuam chatos. Você se sente incomodado. Então, num último nível, quando a gente olha isso no digital, mas imagina se eles tivessem acesso a um call center do Brasil. Cara, a gente ia matar eles. Então, não precisa necessariamente ser mala, porque o processo de atenção, ele envolve muito mais valor do que espaço. Se eu entendo você e eu consigo te mandar aquilo que você quer, eu não preciso ser mala. E o Rogério falou uma coisa... Desculpa. O Rodrigo falou uma coisa muito interessante, que é o estabelecimento de uma nova cultura. A gente pode estar falando de estabelecimento de uma nova cultura, mas não de uma nova teoria. O processo base é que, legal, então se eu tenho uma pessoa que me deu o dado para uma determinada finalidade, vamos usá-lo para esta finalidade? Eu peguei o seu dado porque você falou que quer assinar minha news. Vamos assinar a news? Poxa, mas eu quero convidar... Só. Isso aí. Vamos entregar news para ele. Ele quer news. Poxa, mas eu quero vender para ele no final do dia. Ok. Então faça este conteúdo que é seu ter valor o suficiente para que ele queira mais. Use aquilo que você entende que, de repente, o alugado é mais importante e não é, para que gere valor naquilo que é o seu modelo de conteúdo, a sua peça, aquilo que você tem autoridade e controle, e a conversa que a pessoa pediu para ter com você. A partir dela, a gente pode tentar outras coisas, e não pegar uma assinatura de news e sair disparando tudo que a gente pode, e aí manda pesquisa, e aí manda vídeo, e aí manda banner. Não é para isso que ele me deu o dado. E é legal, eu falei que não é uma nova teoria. Cara, o livro, dá para ver aqui, né? Dá. O livro do Seth Godin, de marketing de permissão, falava de finalidade antes de alguém pensar na existência do GDPR. Então, aquele que, na minha opinião, hoje é o maior administrador, vamos dizer assim, quase que o sucessor do Peter Drucker. Eu estou falando isso, tá? Ninguém está falando. Mas é o que eu acho. Já falava, muito antes da gente pensar em uma lei que proteja o dado, para benefício do próprio negócio, entender a finalidade. Então, pegando aqui um pedacinho do próprio livro, eu pus uma letra que nem eu consigo ler depois, que ótimo. As pessoas são egoístas e elas não querem saber da sua empresa. Primeira regra que ele coloca no livro, de verdade. Putz, meu site tem uma área de notícias e a gente posta as nossas próprias notícias. Azar o seu. Ninguém quer saber. Ninguém.
E se a sua notícia for muito legal, ela vai estar no jornal, ela não vai estar dentro da sua empresa. Ninguém quer saber de você. Desculpa, é verdade. A segunda coisa, nunca deve alugar ou ceder a permissão depois de obter. Ao contrário. Você tem que aproveitar que você teve essa permissão, e em vez de eu ceder para alguém fazer ela, eu faço ela. Você quis falar comigo. Então, você quer vir falar comigo e agora eu vou lá e falo, toma, Google, esse cara aqui também está interessado em mim. Toma, rede de Dark Post, me ajuda a fazer isso aqui. Olha, Facebook, esse cara visitou minha página. Vamos melhorar o negócio deles. O dado é tão importante, todo mundo fala que ele é super bom, mas na hora de eu trabalhar o dado, a gente esquece dessa parte. Poxa, então você está falando que eu não posso mais fazer mídia digital? Pelo contrário, a gente só tem que fazer direito. A permissão é revogável. Nós estamos falando de um livro de 5 anos antes da GDPR. A permissão é revogável. E nesse momento ele não estava falando em grandes técnicas. A gente estava falando apenas e tão somente em opt-out. Deixa o cara falar que ele não quer mais falar com você e respeita que ele não quer mais falar com você. Não quis, não funcionou, não deu certo, o namoro acabou. Né? Aceita que dói menos. Vai para a próxima. Gente, então tá. Eu não quero ser chato, então eu vou passar a ser obrigado por lei, já que enquanto a lei não existia, não foi o que a grande maioria das marcas, de nós, eu estou me colocando como consultoria, que participa desse mercado, então tem parte de culpa, deixar de ser chato. A gente foi chato, a gente incomodou, ao nível de uma lei ter sido aprovada para que a gente pare de incomodar. Ok. Então, o primeiro ponto é, vamos aprender que não pode incomodar. O acesso pelo dado vai poder continuar existindo. Mas ele vai ter que ter uma finalidade correta. Eu vou ter que avisar para que eu estou te dando aquele acesso, para que eu estou querendo esse dado, quando é que eu vou parar de usar esse dado para você. E aí eu volto para um ponto que eu já tinha citado, valor. O quão valor real tem esse bloqueio que eu estou fazendo entre a pessoa que eu estou pedindo o dado e aquilo que eu vou entregar em troca. Eu ouvi, numa das primeiras aulas de inbound marketing, que é a cadeira que eu dou na ESPM, que o inbound marketing, então, ia morrer. Pelo contrário. O inbound marketing fala de entregar conteúdo de valor genuíno. Esse é a base, é o pilar, é cuidar da sua própria estrutura. Pelo contrário. É que a gente não pensa tanto nisso na hora que vai começar a pedir qualquer modelo. Vocês todos que estão aqui, o pessoal que está pela internet, topou dar dados para estarem aqui. Quem veio aqui fisicamente topou dar mais dados ainda. Deu ali na recepção o RG, que eu não tinha pedido no Simpla na hora de fazer a inscrição. Mas ok, então, eu tenho uma finalidade, essa finalidade é específica. Eu estou pedindo o seu dado para isso. O dado é seu. Eu quero trocar esta finalidade, porque, além disso, eu quero poder te dar acesso a alguma outra coisa. Eu uso o canal que eu tenho de acesso a você para te convencer a uma troca. E eu não estou falando algo sobre a lei nesse momento, eu estou falando de marketing de permissão. Poxa, olha, eu tenho agora, além de tudo isso, uma campanha. Você assinou minha news, e além da news eu tenho uma campanha. Ou eu queria te falar de um produto, ou eu queria falar de um evento. Usa esse canal. Ah, eu tenho pessoas que assinaram o RSS do meu blog. Usa esse canal. Ah, mas eu queria o meu banner. Usa esse canal. Usa o canal que a pessoa já te deu acesso. A atenção que ela já te deu. O pessoal da Urban Science fez um estudo em 2012 que eu acho fantástico. E só deve ter piorado de lá para cá. Que o nosso tempo de atenção é de 12 segundos. 3 segundos a menos do que um peixinho dourado. Então, não adianta a gente ficar bombardeando as pessoas com várias informações. A gente precisa ter valor na atenção que eu consegui. E, a partir dali, trabalhar algo que faça sentido para a jornada daquela pessoa em específica. Então, se eu estou literalmente entendendo que a propriedade é dela e que a finalidade é uma das coisas mais importantes que a gente vai ter no ponto de vista de comunicação, eu tenho que me preocupar muito com a jornada que ela está fazendo. A minha comunicação, eu não estou falando que a gente vai ter que fazer agora apenas vendedores batendo na porta de pessoa para pessoa, mas mesmo qualquer comunicação de massa vai ter que ser pensada de forma personalizada, sem tirar o princípio dela ser escalar, porque senão a gente para de vender nesse mundo.
livre acesso à informação. Ela é minha, tá? Ela é minha. Então, se a informação é minha, eu quero saber a informação que você tem a respeito de mim e eu quero poder tirar um direito de uma informação sua. Alguém já viu essa tela aqui? Daqui ninguém? Nossa, gente. Eu deixei a URL dela aqui, é de uma empresa chamada Google. Está escrito adsettings.google.com, aí tem a barra de authenticated. Você tem que estar autenticado no seu Chrome, você acessa aqui e ele te fala exatamente como ele te tagueia. Como é que ele entende você para te vender publicidade. Você pode simplesmente, tem uma barra aqui em cima que eu posso falar, pare de me seguir. Eu não quero mais que você me entenda, não quero. E eu posso clicar num botãozinho desse aqui, que ele está falando que eu gosto de tal coisa, e excluir isso. Não pense isso de mim. Eu não quero. Eu não quero que você ache que eu gosto de futebol americano, porque eu não gosto. Eu não gosto de pesca, eu caio naquele site sem querer. Para de me entregar esse tipo de conteúdo. Quantas das empresas estão preparados para fazer isso com o seu cliente? Entregar um ambiente onde ele pode entender o dado que eu tenho a respeito dele, deixar aberto para que ele possa falar eu quero ou eu não quero ser visto desse jeito. Gente, aquilo era um ad server. A gente não vai parar de usar um ad server. A gente não vai parar de comprar publicidade. Hoje, a nossa vida é muito de... Eu entrego muito dado para o ad server e jogo dentro daquilo que eu entendo ser o funil de conversão desse cara, em específico. A gente vai ter que parar de olhar para isso apenas como algo externo e olhar ou como é que eu otimizo aquilo que eu já tenho, desculpa a frase mais técnica, meu data lake próprio, ou em outras frases, o lago de dados que eu já tenho a respeito das pessoas e usar o acesso delas ao meu ambiente para aí sim ter uma conversa 1 por 1. Por que não trocar um banner quando entrar alguém que eu conheço? Por que não entregar para você um menu que te facilite a sua vida, no lugar de eu gastar mais dinheiro ainda com publicidade? Ou, em último fato, por que não cruzar essas duas coisas? Se eu sei que você veio por tal origem, ou que tal área de publicidade te tagueia assim, eu te aviso, olha, estou usando os seus dados do Google, tá? E você pode falar não. Só que se você fala assim, eu começo ainda a melhorar a sua experiência no meu ambiente. Por que não? Hoje a gente faz exatamente o contrário. A gente pega os dados da minha base própria e dou para fora. E, no fim, algo que você deixou claro várias vezes, então eu vou diminuir o que eu ia para falar. Mas, gente, isso tem que ser anônimo. Técnicas de anonimização não faltam. Tem uma coisa engraçada na lei que foi a que me fez ir conversar com o Rodrigo a primeira vez. Cara, está escrito aqui que o dado não pode ser desanonimizado. Ele sempre pode, é uma questão de tempo e dinheiro. É impossível a gente falar que nós vamos criar uma criptografia que ninguém nunca no mundo vai quebrar. Como é que isso vai virar? Todas as empresas vão ser multadas. Eu estava meio desesperado no dia, admito. Mas, tá, se a gente conseguir seguir os princípios que ainda vão ser colocados nessa anonimização, ela não está clara, é possível, sim, não prejudicar a personalização e não prejudicar a escala. Eu não vou entrar como, o Weber vai falar para vocês daqui a pouco como. Mas um último ponto que eu queria deixar importante. Eu falei muito de mídia própria. Se a gente for entrar no que é mídia própria, no que é mídia ganha, isso é uma aula, isso é um curso, não é um pequeno TED. Mas um recado geral que a gente tem que dar é parte do que a gente faz, ou parte do que muitas marcas fazem, usam dados sensíveis. Então, qualquer coisa que desanonimize, ou qualquer coisa, por exemplo, no mercado da saúde, eu sou um hospital, praticamente tudo que você tem é mídia própria, é dado sensível. O fato de eu saber que a pessoa foi num hospital é um dado sensível. Então, se você está trabalhando com este dado, e você quer ter certeza que não vai ter problema, esquece o resto das mídias. Você trabalha com mídia própria. O que é mídia própria? É aquilo que eu deleto no final do dia. Minha definição. As dos livros são maiores. Mas pensa o seguinte, se eu apertar del, isso deixa de existir? Deixa. Então é mídia própria, então é minha, eu controlo. Não deixa de existir. Continua lá, só não tem o meu banner, tá? Então a mídia não é sua. Se você vai estar trabalhando com esses dados, peca pelo excesso. Até porque é mais fácil a pessoa se sentir acalentada do que exposta, se ela estiver no teu ambiente com você falando com ela one-on-one.
Gente, eu não vou entrar muito em mídia própria, mas como eu acabei falando muito desse assunto e a gente não vai ficar pegando mais sobre a lei, no final da lâmina tem aqui o cupom de desconto, mas de qualquer jeito eu mando para vocês todos que estão aqui. A gente começa um curso no SPM essa semana e eu vou interromper já o Juliano. Heber, sobe, para a gente ganhar tempo. Obrigado, e tudo que eu falei é possível, o Heber mostra como. Obrigado. Valeu. Obrigado, Marcel. Bom dia, pessoal. Meu nome é Heber, eu trabalho aqui na IBM, com as soluções de marketing da IBM. Eu vou comentar aqui um pouco com vocês sobre essa parte de dados, como que a gente trabalha com dados e como que vocês podem trabalhar com esses dados da melhor maneira possível. Tá? Já vou começar também falando que, assim, nos últimos 2 anos, 90% de todos os dados que nós geramos... Desculpa, deixa eu colocar da maneira correta. 90% dos dados que nós geramos foram gerados nos últimos 2 anos. Tá? Nós estamos falando aí de uma quantidade de dados, são 2,5 quinquilhões de dados sendo gerados, a quantidade de dados que nós geramos ela tende somente a aumentar. Tá? E como a quantidade de dados ela é muito grande e muitas empresas, às vezes, têm esses dados divididos que a gente chama de silos, ou seja, departamentos, sistemas, né? Esses dados terminam ficando, às vezes, aparentemente esses dados ficam inacessíveis. E aí, principalmente, os departamentos de marketing recorrem a algumas tecnologias específicas. Eu vou comentar com vocês hoje. Tá? E, para marketing, né, acho que é um dos departamentos das empresas que mais estão sofrendo com essa questão de dados. Tá? Tanto que existem, não sei se vocês acompanham, mas existem aqui várias notícias relacionadas a dados. Essas notícias geralmente estão relacionadas a anúncios, tá? Compra de dados para melhoras de anúncios. Então, você tem empresas grandes, como Google e Facebook, que eles são, apesar de a gente ver, às vezes, eles como rede social ou ou buscador, né? Eles são nada mais, nada menos, no dia a dia, grandes agências de anúncios. A função deles é colocar anúncios. Eles vivem de anúncios. There's no free lunch, né, como tem lá em inglês. Né? Não tem nada de graça. Né? Os dados que a gente gera, as pesquisas que a gente faz, as informações e as interações que você tem dentro das redes sociais, na verdade, alimentam uma grande máquina para gerar anúncios. Isso é bom, por um lado, porque você começa a ter informações ou produtos e serviços direcionados ao seu interesse, ao que você está buscando naquele momento, mas isso também pode gerar um grande problema quando você não sabe como esse dado está sendo usado. Tá? Como recentemente tem uma notícia aqui do Google de que ele fez uma parceria com a Mastercard e todos os dados de compra através de cartão estavam sendo enviados para o Google. Tá? Durante um determinado tempo, segundo a informação que estava lendo, nos Estados Unidos. E por que essa informação veio à tona e por que isso foi um grande problema? Porque dentro do processo de compra, você não tem o opt-out. É basicamente impossível. Não vou chegar a passar o cartão e falar, gente, estou passando aqui cartão, mas Mastercard, né, não vende esse dado para ninguém, né, não vende para o Google, nem para o Facebook, né, que eu estou passando aqui uma transação. Você não tem essa opção, neste cenário, de evitar que esse dado seja vendido. Então, a lei terminou sendo criada justamente para inibir processos comerciais como esse. Parece que estou falando coisa, né, global, né? Não, a gente tem vários casos brasileiros, principalmente de e-commerces, que venderam espaços dentro dos seus sites ou que venderam suas bases para terceiros. Ok? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aí você tem essa questão aqui que você tem várias empresas vendendo dados, e isso foi o que fomentou não só a lei europeia, como a brasileira, para ter controle sobre esses dados e deixar a gente sabendo o que está acontecendo. Em primeiro lugar, cliente não é cookie. Para quem trabalha em marketing, para quem trabalha com mídia, vai entender aqui um pouco dessa piadinha. Tá? O que é um cookie? Eu coloquei aqui uma descrição, vou resumir, mas o cookie ele é nada mais e nada menos do que um código que você coloca dentro do seu site, ou que você pode também ter dentro de um aplicativo, e que esse código ele gera um ID, um identificador, ele fica instalado dentro da sua máquina ou dentro do seu dispositivo móvel. Não se preocupem, ele não tem função de roubar nenhum dado.
Tá? A função dele, basicamente, é pegar comportamento. Quais são as páginas que você está navegando no meu site? Quais são os cliques que você está fazendo? Sabe aqueles relatórios do Google? A pessoa navegou nessa página, a pessoa deu esses cliques. Todas essas informações a gente está pegando através de cookies, né, que você coloca dentro da sua máquina. Né? E esses cookies ficam ali registrados, eles ficam durante um determinado tempo e são excluídos. Recentemente, o Google, a Apple e o Facebook, para ter uma maior gestão sobre os seus sistemas operacionais de dispositivos móveis, eles começaram a inibir o tempo que um cookie fica dentro de uma máquina, dentro do dispositivo móvel. Hoje eles ficam em torno de 24 horas. Depois de 24 horas, eles são automaticamente apagados. Mas essa é a função básica do cookie. Ele está ali para criar um identificador sobre você, pegar o seu comportamento de navegação, seu comportamento de clique, o tempo que você ficou dentro de uma determinada página, quando que você abandonou aquela página, quando que você visitou aquele site, guarda essas informações que compõem relatórios. Tá? A questão é que o cookie, existem vários cookies, vários. Às vezes acessa o site que tem lá mais de 10 códigos de rastreamento. Tá? E esses cookies eles existem porque existem 3 grandes definições de dados, né? três grandes divisões de dados. Existe o dado primário, que a gente chama de first party data. Tá? Existe o dado secundário, que a gente chama de second party data. E o dado de terceiros, que é o third party data. Tá? O que significam essas palavras? Basicamente, resumindo, você tem o first party data, que são seus dados, né? Os dados que você trabalha. Você tem o second party data, que são dados de parceiros, e você tem o third party data, que seriam dados anônimos. Tá? São dados que não são seus, que são dados que são de empresas, que têm a função de colocar anúncios para você. Tá? Vou resumir aqui, existem outras definições, mas vamos resumir aqui dessa maneira. Então, você tem aqui os seus dados principais, são aqueles dados que estão dentro da sua casa, que você tem dentro do seu CRM, ou que deveria ter dentro do seu CRM, dentro do seu call center, do pessoal de marketing. Você tem os dados de terceiros, que são seus parceiros de negócio, que, em tese, eles não deveriam vender os dados para você. Então, gerou-se um grande comércio, que a gente viu lá do Google e da Mastercard. Então, né, o Google comprou dados da Mastercard, então teve aqui um dado de parceiros que foi enviado para dentro do Google para que ele alimentasse aqueles dados. E você tem aquele último ponto, que é o ponto que a maior parte do pessoal de marketing trabalha. Tá? O mais incrível é que, assim, aqui nessa parte de dados anônimos é o foco da parte de marketing. Né? E aqui na parte de dados, dos dados próprios, geralmente o pessoal atribui esses dados próprios à TI. Sendo que o pessoal que trabalha em marketing, principalmente para colocar anúncios, eles deveriam estar aqui também, né? Focando nesses dados, nos dados próprios, para ele entender primeiro quem é o seu público, para a partir do momento que eu entendo quem é meu público, eu executo ações que façam sentido dentro do cenário que eu atuo. Geralmente, quando eu estou trabalhando com alguns clientes, o que todo mundo quer é saber como ele pega o dado do concorrente, que geralmente ele está ali nos dados anônimos. Como que eu faço para atrair meu concorrente? E eu geralmente faço uma pergunta, que eu acho uma pergunta de ouro. Né? Eu pergunto geralmente, ok, antes da gente chegar no dados do seu concorrente, né? Como que eu trago o dado do meu concorrente, né? Como que eu pego a pessoa que não me conhece, o que você está fazendo com o seu dado? O que você está fazendo com o seu dado? Geralmente o pessoal fala, meu dado está com a área de TI. Eu falo, tá, mas aí você vai pegar o dado do concorrente, vai trazer para dentro da sua casa, mas e como você está fazendo para manter os clientes que você já tem? Né? Porque um dos princípios do marketing é a retenção. Então, como que você vai reter as pessoas que você tem se você só está preocupado em trazer pessoas novas? Tá? Então, o que termina acontecendo é que muitas pessoas colocam ali, é muito até do que o Marcelo estava falando, da pessoa colocar um anúncio, um banner. Existem 2 siglas ali, né, DMP e DSP, uma que basicamente faz ali, você consegue criar uma audiência, que sabe aquela coisa de, quero homens e mulheres entre 25 e 30 anos que estejam na cidade de São Paulo. Né? Essa segmentação que você faz, sem conhecer quem é esse público, geralmente está ali naquela coisa chamada DMP. Tá? E na hora que você coloca um anúncio, você pode colocar dentro de uma rede social, né, ou dentro lá do Google AdWords, ou você pode utilizar essa última sigla chamada DSP, que são, também conhecido como mídia programática, que é onde você vai colocar ali um anúncio seu. Tá?
Esse processo até de colocar anúncio, não sei se vocês sabem, eu comparo com uma grande bolsa de valores. Existem pessoas que pagam valores absurdos pela sua atenção. Tá? Esses valores podem ir até mais de $1.000 para mostrar um anúncio para você, dependendo da indústria que você está atuando. Tá? Então, é justamente ali onde que as pessoas estão atuando muito, é ali onde tem muito dinheiro. Existem 2 grandes empresas no mundo que elas investem mais de bilhões, né? São em torno por volta de $18 bilhões nessa parte de anúncios, ok? E são elas que foram as que questionaram o modelo de atuação desses anúncios. Hoje, para quem trabalha mais naquele mercado, existe um conceito chamado de inventário, né? Poxa, estou aqui, estou navegando, como que esse inventário, nesses blogs, eles estão colocando o anúncio correto, não estão colocando o anúncio correto? Então, é justamente esse inventário que está sendo questionado, né? Por quê? Porque aqui dentro dessa parte de anúncio, eu não tenho certeza quem são as pessoas. Eu não tenho certeza se eu estou colocando o meu anúncio de maneira correta ou não. Mas se eu começasse a utilizar primeiro os meus dados, se eu começasse a fazer... Sabe aquela coisa de e-mail marketing, que todo mundo fala que não funciona? Quem faz certo ganha muito dinheiro, não sei se vocês sabem, tá? Quem faz certo ganha muito, muito, muito dinheiro. Tá? E tem gente que ganha mais de 200% só com a estratégia de e-mail marketing, 200% de ROI, né, de retorno financeiro, só com uma estratégia de e-mail marketing. Personalizando a comunicação, não sendo chato, que nem o Marcel comentou, falando de maneira orientada. Quando você começa a utilizar também os outros canais de SMS, push, você começa a ter muito resultado quando você faz a coisa da maneira certa. E aí, como que eu começo a trabalhar com a maneira certa? Né? Que aqui é como que nós ajudamos os clientes aqui da IBM. Dentro da IBM, a gente tem todas as nossas soluções. Tá? A gente tem um portfólio chamado Watson Marketing. Todas as nossas soluções são voltadas para você primeiro começar a trabalhar com o seu dado. Ok? Já teve até diretor de empresa me perguntando, mas vocês vendem dados? Não. Nós não vendemos dados, nós somos contra a venda de dados, nós começamos todo o trabalho de marketing a partir do seu dado, a partir do dado que você tem. A partir do dado que você tem, a gente consegue, por exemplo, que é uma das soluções que a gente chama de Real-Time Personalization, eu consigo ter manter um dado anônimo e personalizar a comunicação a partir do processo de navegação. Então, eu não sei quem é essa pessoa, mas eu estou ali acompanhando o que ela está navegando e, dependendo do que ela navegou, do que ela demonstrou interesse, eu coloco o anúncio para ela e dali eu posso trazer ou não ela para dentro do meu banco de dados. Como que eu faço isso? Pedindo permissão. A pessoa tem que preencher um formulário para esse dado descer. Tá? E, a partir do momento que esse dado está lá dentro da minha casa, eu tenho uma outra solução chamada Universal Behavior Exchange. Tá? Essa solução ela integra outras soluções de marketing. E é uma forma da gente conseguir manter o dado seu, né, com a privacidade que você precisa, mas com as estratégias que você necessita para o seu negócio desenvolver. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma segmentação, né, e colocar um anúncio para um público, por exemplo, algo que a gente fez aqui dentro, eu queria colocar um anúncio, né, um banner, para pessoas, né, que compraram um produto A da IBM e que quero colocar um outro produto para elas, né, por exemplo, Universal Behavior Exchange. Né? Então, o que eu fazia? Eu via dentro da minha base quem eram as pessoas que compraram alguma solução de marketing que poderia compor com essa, e lá dentro, né, de outras tecnologias que eu ia colocar o meu banner, eu identificava, essa pessoa, ela é meu cliente? Então eu vou colocar essa aqui. Ela não é um cliente novo, vou colocar um outro banner. Então, a gente consegue ter esse controle e essa anonimização, né, sem impactar, sem enviar dados para tecnologias de terceiras ou de parceiros, utilizando o Universal Behavior Exchange. A gente tem dentro dele um negócio que a gente chama de Identity Services. O que é esse Identity Service? É um serviço de identificação. Então, eu consigo saber, eu consigo fazer um mapeamento ali na hora que a pessoa está navegando no meu site, na hora que a pessoa está no meu dispositivo móvel, saber que essa pessoa ela está dentro do meu banco de dados e que essa pessoa pode ser uma mesma que esteja numa outra tecnologia. Tá? E aí o que eu faço? Eu guardo IDs, identificadores. Né? Eu guardo aqui dentro identificadores e esses identificadores é só o que eu sei sobre essa pessoa. A informação que é minha continua sendo minha, mas eu não envio nada para uma outra tecnologia, para uma outra empresa, processar ou ter acesso a nenhum dado. Esse dado continua sendo meu. Tá?
essa é a forma como a gente consegue trabalhar com várias tecnologias relacionadas a marketing sem ficar enviando informação e prejudicando a propriedade do dado, ok? Um outro ponto que aqui é importante, uma recomendação, é para quem trabalha em marketing ou para quem compra, né, até CRM, enfim, vai guardar alguma tecnologia ou algum dado de cliente, procurem saber se a tecnologia que vocês estão trabalhando suporta o GDPR e agora a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? A gente já, desde janeiro, a gente vem fazendo um trabalho, a gente já disponibilizou uma primeira versão em janeiro desse ano das nossas tecnologias de marketing, já suportando o GDPR. A gente vem melhorando cada vez mais, porque uma vez que um cliente, né, que nem o Marcelo também mostrou, né, o Google lá tem uma página em que você pode ir tirando ali, anonimizando ou tirando interesses que você não quer que coloque anúncios ou que o Google saiba sobre você. Tá? Mas toda a tecnologia relacionada a marketing, ela tem que suportar esse tipo de decisão. Se algum cliente de vocês chegar e falar assim, não quero ser rastreado, vocês têm que parar de rastrear, vocês são obrigados a parar de rastrear aquela pessoa, ou até mesmo excluir o dado. Você tem que fazer isso de uma forma rápida para suportar a lei. Ok? Depois, se alguém quiser também detalhes, eu posso explicar. A gente também tem algumas pessoas da IBM aqui que também pode explicar para vocês sobre como que a gente faz para suportar a lei de GDPR. Só resumindo, o uso e a privacidade é um tema importante. Tá? Cuidado com os dados, não vendam os dados de vocês. E não comprem dados, também, por favor. Clientes não são cookies. Tá? Os cookies são só códigos de monitoramento, mas não, procure saber, esses códigos de monitoramento, quando você coloca um código de monitoramento dentro do seu site, dependendo da tecnologia que você coloca, esse dado ele é seu, é daquela empresa e é do seu concorrente também. Porque quem pagar mais é para quem que eu vou colocar o anúncio. Ok? Em marketing, a gente tem lá a divisão de First, Second e Third Party Data, e a gente, da IBM, consegue ajudar vocês a trabalhar com os dados de maneira suportada pela lei GDPR e pela lei brasileira. Ok? Se quem quiser saber mais, depois eu posso compartilhar algumas informações específicas de como que você trabalha com esses dados. Obrigado. Obrigado, Weber. Só lembrando, o material a gente está gravando essa apresentação, né, de forma online, e isso vai ser disponibilizado para vocês. E também o material da apresentação a gente consegue disponibilizar para vocês terem acesso aos links e às apresentações. Vamos agora para o nosso painel. Ele vai ser mediado pelo Henrique Mascarenhas, da GfK, com os participantes das apresentações. A gente consegue aprofundar um pouco mais tudo o que foi discutido agora, tá bom? Henrique. Alô? O pessoal está me ouvindo? Beleza? Então, bom dia para vocês. Eu queria chamar aqui Rodrigo. Rodrigo, Marcel e Weber aqui, por favor. E aí eu vou começar, então, com o Rodrigo, nosso advogado aqui. A gente estava monitorando aqui algumas perguntas na internet. Então, primeira coisa, né? O Weber acabou de falar de GDPR, e a gente tem LGPD, né, que é a General Data Protection Regulation, que veio lá da União Europeia, e a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que é brasileira, que foi sancionada pelo nosso presidente há pouco tempo atrás, com entrada em 2020, certo? Então, tem um pouquinho menos aí de 18 meses para ela entrar em vigor. E aí, Rodrigo, qual que é a diferença dessas duas leis aí? Então, a lei brasileira ela foi claramente inspirada no GDPR. Não há a menor dúvida disso. E até a gente tinha uma opção de caminhos para seguir. A gente podia seguir o modelo americano, por exemplo, que é um modelo que tem muito menos detalhamento, desculpem, de requisitos, e há uma confiança muito maior nas promessas que as empresas fazem através das suas políticas, ao invés de um texto pré-definido lá de posturas, né? A gente optou pelo caminho europeu e, em geral, tudo no nosso direito vem da Europa, né? Então é um caminho tradicional. Então, a essência da nossa lei ela vem do GDPR, mas isso não impede de ter diferenças importantes, e elas são numerosas. O GDPR ele é muito mais detalhado. O GDPR é um documento de 80 páginas, dependendo da fonte que você imprimir. Ele
tem requisitos mais específicos que, no nosso caso aqui, muitas vezes vão ficar para um detalhamento posterior pela autoridade nacional. Tem algumas diferenças também já pontuais assim de caminhos que a gente adotou. Por exemplo, aqui a gente tem uma liberação para a proteção do crédito como uma das justificativas. Aqui a gente tem a exigência do encarregado ou do Data Protection Officer, da gente ter na empresa uma pessoa especificamente para lidar com esses temas e receber reclamações e tal. No GDPR não é para qualquer porte de empresa. Ele tem uma distinção ali para empresas que são focadas, que têm um modelo de negócio voltado para dados ou que lidam com dados sensíveis. Aqui não. Aqui, por enquanto, é para qualquer negócio. Talvez depois haja uma distinção. Então, tem uma lista de pequenos pontos, mas com um impacto. As sanções são diferentes numa e noutra, mas a essência, a pegada, ela vem num mesmo sentido que a legislação europeia. E também a gente não pode esquecer que o GDPR ele surgiu num contexto onde já havia uma lei de proteção de dados, uma diretiva, desde 95 na Europa. E até esse é um ponto bem importante para a gente debater aqui. Lá eles tiveram 2 anos para se adaptar, na Europa, já num contexto de um ambiente que já estava habituado a lidar com proteção de dados. Aqui a gente sai do 8 e vai para o 80, num prazo, inclusive, mais curto. De 18 meses, né? 18 meses. Que é bastante complicado. E aí, pelo que eu entendo também, a nossa lei aqui, ou a GDPR, ela é como se fosse uma... Quem está aqui deve se lembrar aí da final da década de 90, início dos anos 2000, a Sarbanes-Oxley, né? Porque ela vai atingir não só os dados de marketing, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, mas ela atinge os dados do meu funcionário, de crédito de cobrança, das outras empresas, né? Mas vamos falar um pouquinho de marketing, que grande parte do público aqui vem de agência, é anunciante, tem um pouquinho de interesse, lógico, o marketing é nosso ponto aqui. CRM. Eu estou lá na minha empresa, um CRM. Como é que que isso vai me impactar? E não, depois a gente entra na área jurídica, mas como é que eu posso usar meu CRM de maneira efetiva, com compliance, com a nova lei de proteção de dados? Você pode falar sobre isso, Marcelo? Depois a gente... O Weber começou falando, quando ele mostrou ali as caixinhas, ele falou assim, a gente começa trabalhando o seu dado. Você já tem um CRM, que bom. A pergunta é, você tem dado? Tá de verdade, sem o trocadilho bobo, mas que todo mundo pensou, óbvio. Mas, cara, de verdade, muitas vezes aquilo ali é um monte de binário sem informação. Então, acho que organizar a casa, limpar a casa, não vai ser algo que vai ser executado por força de lei, mas que vai vir para o bem. Porque você vai ter dado ali de pessoas que morreram, você vai mandar, tá conversando com gente que não mora no país, você está conversando com gente que nunca existiu, que foi uma fraude que aconteceu num processo de cadastro, ninguém nunca mais olhou. Então, acho que tem um primeiro ponto da lei que, como ela te obriga a sanear a casa, ela vai te ajudar muito. O outro lado não quer dizer que você não pode executar mais uma ação de marketing direto, ou uma ação de marketing digital, ou uma ação de trade marketing orientado por região. Não quer dizer nada disso. A única coisa é que, na hora que eu for desanonimizar, falar com uma pessoa em específico, ou mandar um e-mail para te interromper, melhor, então eu vou realmente estar parando o teu dia a dia porque eu estou querendo, na hora que eu for fazer isso, eu tenho que ter conseguido autorização prévia tua. Então, acho que essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Putz, eu tenho esse mailing de 2000 anos atrás, tá? Eu vou sair ligando para todo mundo no call center. Não, aí você está errado. Então, quer dizer que você pode você pode acessar esse cliente one-to-one. Então, o market one-to-one não vai morrer. A única coisa é que eu preciso voltar e pedir acesso de dados para ele. Eu tenho que pedir como... Ou acesso ou ter uma justificativa dentro daquelas 10. Né? Não vamos esquecer que não é só consentimento. Né? Mas é isso mesmo. Porque isso é uma das perguntas que acabou surgindo aqui na web, depois eu acho que a Paula até pode fazer pergunta também, mas como é que eu abordo um cliente novo? Né? Então, isso vem muito... Além de eu sanear minha base e pedir permissão, na abordagem do cliente novo, eu também tenho que pedir a autorização para o uso daquela especificidade para aquele dado, certo? Eu acho que a gente pode dar um exemplo do como eu abordo um cliente novo. A gente está usando... 4 empresas aqui estão fazendo uma ação conjunta, certo?
Na hora que a gente fizer o pós-evento, quem quiser receber o teu material vai passar a conversar com a GFK. Sim. Que podia estar na minha base da Math antes. Então, a gente está fazendo uma conversa, nós estamos fazendo uma ação que ela foi totalmente orientada às pessoas da nossa base que tinham interesse no contexto ou no conteúdo, por algum motivo, e, visto isso, a gente está podendo abordar essa pessoa nessa troca. Acho que esse é um ponto. O outro lado do, tipo, o cara já está na minha base, ele vai morrer, ele falou, existe a justificativa. Eu, como um exemplo muito simples, eu sou universidade, eu não vou parar de falar com o meu aluno. Eu preciso falar com o meu aluno, se eu parar, eu mando mais boleto. Então, é totalmente justificar. Esse é um dos motivos específicos. Sim, esse é um dos para baixo, assim. Eu acho que até aproveitando também é que assim, né, esse aqui eu acho que é um bom exemplo também de parceria, né, que a gente cada um terminou impactando o seu público sem ter aí cedido dado, né, ter feito nada, digamos assim, ilegal, né? E tem até uma pergunta que eu estava vendo ali com o Lucas, que assim, eu faço outbound, eu não sou impactado por isso? Depende, né? Se você estiver dentro de alguma das justificativas para o seu modelo de negócio, talvez realmente você não precisa pedir o consentimento se você tem a justificativa. Se você não tem a justificativa, já é um bom ponto para você começar a trabalhar para ter, né? Agora, se você não tem a justificativa, ou dependendo da forma como você criou esse banco de dados, você vai ter que pedir sim e você é afetado sim. Então, precisa aí voltar para dentro de casa, analisar muito bem a forma como você conseguiu essa base de dados, como que você trabalha essa base de dados, ver se você está dentro de alguma das classificações ou não. Aqui dentro da IBM, inclusive, a gente teve além de revisar a forma como a gente estava trabalhando os dados, a gente mandou globalmente um pedido para que todos os clientes nossos, né, e parceiros, eles fizessem opt-in novamente nos canais que eles tinham interesse em se falar com a IBM, como uma forma de garantir que ninguém aqui iria se sentir ofendido de receber mensagem de forma indevida da IBM. Beleza. Posso pegar o gancho aqui seu? Você falou que os cookies não são pessoas, né? Os cookies são pessoas. Os cookies são pessoas? Mas os cookies são IDs. Os cookies são pessoas, assim, eles são... o que eu queria dizer é justamente o seguinte, o pessoal de marketing geralmente trata o cookie como se que não fosse uma pessoa, só fosse um mero ID, né? Mas eles são pessoas, sim, eles são pessoas que têm ali um histórico, têm um relacionamento com uma determinada marca, né? Mas eles não são só IDs, eles não são números, eles não são código, né? Eles são pessoas que estão interagindo com você, que têm interesse, que podem falar bem ou falar mal e prejudicar até a sua marca se você não entender que eles são pessoas e não são só meros IDs. E como é que eu uso essa interação para melhorar o meu marketing hoje? No seguinte sentido, tem muita pergunta aqui para saber, marketing digital acabou, mídia programática acabou, e aí? Como é que eu uso isso, como é que eu potencializo isso hoje, no dia de hoje, com essa nova lei? Que está botando ordem na casa, né? Que antes você podia fazer qualquer coisa. Era bem liberado. Então, não, então, você começa organizando a sua casa, organizando a sua base, e mudando a cultura como você trata o dado, entendendo que daqui para frente você não pode esquecer que o dado não é seu, ele está temporariamente com você para um determinado contexto. Uma hora você vai ter que excluí-lo quando ele deixar de ser necessário. Então, alterando essa cultura, todos esses mercados vão continuar existindo e sendo viáveis, mas eles passam a ter um caminho, um processo que tem que ser seguido e uma documentação que tem que vir associada a ele, que hoje não tem a menor exigência disso, né? Amanhã ou depois você precisa mostrar que tratamento você fez. E a lei detalha, inclusive, as informações que você tem que guardar para documentar esse detalhamento. Eu queria fazer um comentário adicional que pode pegar a questão dos cookies, que é um tema um pouco polêmico ainda, que é essa questão do anônimo, da anonimização, né? A lei ela exclui da aplicação, não considera o dado pessoal quando o dado é anônimo. Anônimo para a lei é o dado que não é passível de identificar uma pessoa. E a lei diferencia do pseudônimo, por exemplo. O pseudônimo é um dado que, muito embora olhando só esse dado, você não sabe a quem ele se refere, mas com uma tabela a mais, com uma informação adicional, você vincula aquele número, aquele código, com uma pessoa específica, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não tratar dado pseudônimo com dado anônimo. O pseudônimo é protegido tanto quanto o dado pessoal direto. Já o anônimo,
Esse não, esse está fora da lei. E aí, claro, volta a provocação do Marcel lá, que existe algum dado que não seja de forma alguma passível de reversão e de se chegar na pessoa que está por trás dele, aí vai uma questão de bom senso e daqueles padrões de referência daquele momento, que vão evoluindo no tempo. Então, com investimentos razoáveis que estão disponíveis no mercado, nós não vamos usar o supercomputador da IBM aqui para quebrar o dado. Esse não é referência. Agora, com esforços normais, de um padrão médio, você consegue identificar quem é a pessoa que está por trás daquele dado, bom, então ele é um pseudônimo, ele não é um dado anônimo, e a lei se aplica para ele. Só o caso concreto é que vai nos dizer. Deixa eu até aproveitar que pegar o gancho, porque assim, hoje em dia é muito difícil realmente você falar de dado anônimo. Porque até muitas das tecnologias que falam que anonimizam o dado, na verdade, eles sabem quem são as pessoas. Ele tem, no mínimo, ali, pelo menos, o e-mail daquela pessoa, mas ele tem. Né? Tanto que muitas dessas empresas vendem esse dado depois, né? Para fazer o que, dentro de marketing, muitas empresas acham que é o enriquecimento de dados. Eu comprei aqui uma DMP para fazer enriquecimento de dados. Aí você fala, tá, mas o dado não é anônimo, como é que você vai enriquecer um dado se o dado é anônimo? Então, existem formas, sim, né, e a maior parte das pessoas que trabalham com o famoso dado anônimo termina trabalhando conhecendo, pegando alguma informação, seja, no mínimo, o e-mail daquela pessoa, mas tem um dado que identifica aquela pessoa assim. Tá? Só, você falou se o DMP e o marketing digital, as coisas vão acabar. Acho que não vão acabar. Eu acho que o banco não acabou no bug do milênio. Né? Tipo, não ficou todo mundo sem crédito na conta, bateu lá 0 porque voltou para trás o ano. As indústrias vão ter que se adequar. Então, de verdade, a forma, a cultura e a forma como a gente trabalha algumas coisas hoje, que é, cara, manda minha base inteira para dentro da ferramenta de DMP, por isso que eu dei o Facebook tanto como exemplo, eu estou enriquecendo o Facebook sem ele pedir. Eu estou dando mais dado até do que o que ele tinha, muitas vezes. E estou falando que eu me relaciono com esta pessoa. Então, esta transação do que eu posso ou não fazer com o dado, isso tem que ser revisto. O que é o dado anônimo, o que é o pseudônimo, isso ainda não está definido. Então, neste momento, o ideal seria tentar pecar pelo excesso. Agora, a forma de se executar o marketing, uma visão nítida e clara, ela já mudou. Ela vai ter que mudar radicalmente. O dado vence. Então, espera aí. O meu maior ativo, segundo a The Economist, segundo os clientes da Silveiro, eu não vou errar mais, estão falando que é o dado. O dado é o meu maior ativo, é o maior petróleo, é o que está acontecendo. Eu vou falar que eu entrei na onda e fiz um e-book sobre isso, que era quase que um resumo, foi o e-book mais baixado que a gente teve. Todo mundo está olhando isso. Só que ele vence. Então, você vai passar do modelo de olhar para dinheiro perecível. É isso. Ele vence. Então, você não tinha uma estratégia de churn para os seus clientes. Sabe? Qualquer empresa que trabalha com assinatura tem uma estratégia de churn para cliente. Você vai ter que começar a abrir uma estratégia de churn para dado. Isso não vai ter... Então, as coisas vão mudar, não quer dizer que elas vão acabar. A gente vai ter uma pergunta lá no fundo. Você, por favor, fala o seu nome, se apresenta, de onde é. Bom dia, Thiago, regulatórios da Galderma. Eu queria entender um pouquinho, Rodrigo, a respeito dessa autoridade nacional que vai ser constituída. O que está se preconizando, o que a gente pode esperar a respeito disso? Vai ser um órgão regulador? O que vai acontecer? Deixa eu só aproveitar um pouquinho a pergunta dele, que essa é uma pergunta também que está com o pessoal da internet, quem vai fiscalizar isso, como vai acontecer, e só colocando mais um ponto nesse assunto, a agência reguladora não foi criada nessa lei que o Temer sancionou, e ela está para ser criada em projeto de lei. Então, passo a bola aqui para o Rodrigo. A pergunta é super pertinente, porque esse é um ponto que está em aberto. Mas eu não tenho a menor dúvida de que, quando a lei entrar em vigor, provavelmente talvez até o final do ano, ou no início do ano que vem, nós teremos uma autoridade. E a razão é muito simples. A lei surge, a Lei de Proteção de Dados, por todo um contexto político e econômico que nos força a ter essa lei. Se a gente não tiver uma lei nesse patamar, a gente não consegue, por exemplo, processar dados de cidadãos residentes na Europa. E isso afeta o nosso mercado aqui na área de TI, na área de marketing. A gente não acessa a OCDE, que é um plano do Brasil, que tem como requisito você ter uma proteção de dados a um nível mínimo e uma autoridade que fiscalize, que aplique. Ela só não foi criada por uma questão
de tecnicidade jurídica, que não importa talvez para vocês, mas é no sentido de que o legislativo não pode criar um órgão do executivo. Então, agora, o executivo, e as informações que a gente tem de Brasília, está vindo com um projeto em termos muito similares, quase reproduzindo o capítulo que foi tirado da lei, constituindo, então, essa autoridade nacional. Mas tem um debate importante sobre que características tem que ter essa autoridade nacional, né? Lá no GDPR, essa autoridade, além de fiscalizar, ela tem um papel de interlocução com a sociedade super importante. Então, por exemplo, você submete para a autoridade o seu plano ou novas iniciativas até que você está pretendendo fazer e o relatório de impacto para que a autoridade participe desse processo e contribua com a proteção de dados no nosso ambiente. Então, ela é mais do que um órgão fiscalizador. Ela também auxilia, por exemplo, na troca de dados para outros mercados, avaliando quais mercados têm a proteção mínima que vai permitir essa circulação do dado. Tem debates interessantes a respeito da natureza jurídica dessa autoridade, que ainda não está bem definida, e, por exemplo, para quem vão ir essas multas? Essa autoridade vai ser financiada pelas multas? Será que a gente não vai criar um novo DETRAN? Será que não vão ter pardais, como a gente chama, pelo menos, lá na terra de onde eu venho, lá no Rio Grande do Sul, né, aquelas câmeras, né, que fiscalizam? Será que a gente não vai ter uma sanha arrecadatória em decorrência dos incentivos que vão ser criados a partir do modelo dessa autoridade? Não sei. Vai depender do formato que ela vier a ter. E, para concluir, com relação à pergunta que veio da internet, além dessa autoridade, a gente não pode esquecer que tem outros players, eu coloquei ele na apresentação, o Ministério Público, eu não tenho a menor dúvida de que é um player super importante, aí, que também vai fazer a fiscalização, porque ele fiscaliza a lei em geral. Então, ele também vai fiscalizar a lei de proteção de dados, ele também vai entrar com processos. Agora mesmo, foi noticiado semana passada um vazamento de dados de um grande varejista, onde o Ministério Público está adotando medidas em relação a esse varejista, supostamente para verificar até que ponto todos os cuidados foram adotados, né? Então, tem o Ministério Público, tem entidades representativas de consumidores, por exemplo, e tem os próprios consumidores. E aí aqui é diferente das normas de compliance contra a corrupção, porque essas normas é muito difícil você comprovar que a empresa não está aplicando a lei, a norma. Aqui é muito fácil. Basta eu receber um e-mail, um telefonema, uma publicidade no site seguinte que eu navego para comprovar que a empresa capturou um dado meu. E isso já me autoriza a enviar, por exemplo, como a lei define o processo, seja para a autoridade nacional ou seja para a empresa, uma cartinha dizendo de onde você tirou a autorização para me mandar essa publicidade. E a empresa vai ter que pensar lá na base, Rodrigo Azevedo, está aqui o teu log. Está aqui a tua permissão. Ou, o que a gente recomenda, eu tenho esse dado com base nessa outra justificativa e está aqui o relatório de impacto que me prova isso. Sempre lembrando que o indivíduo é o dono do dado e as empresas são as controladoras do dado. Tem uma outra pergunta ali, por favor. Desculpem. Bom dia. Meu nome é Eugênio de Carvalho, da Portos Consultoria. Como é que fica essa relação do direito de ser esquecido que algumas pessoas estão reivindicando para Google e outros buscadores e a lei de proteção dos dados? Acho que é comigo, né? Bom, o direito ao esquecimento é um tema super também atual e tem um processo pendente de julgamento no STF sobre isso. No Brasil, a gente não tem uma previsão para esse direito, e nem na Lei Geral de Proteção de Dados, na lei nova. O GDPR trouxe isso de uma forma bem forte, como um direito que as pessoas têm de excluir, num primeiro momento, de desindexar, e depois, com o GDPR, inclusive, de excluir, de deletar informações que não são mais relevantes, que não são atuais, que não estão até corretas. Mas não precisa necessariamente estar incorreto. Ela pode ser uma informação que é correta, mas que ela é de muitos anos atrás, de uma realidade que já se alterou. Então, isso obrigou o Google, por exemplo, a criar uma dinâmica de desindexação que teve que atender para dezenas de milhares de cidadãos europeus, residentes na União Europeia. A lei brasileira não prevê esse direito, mas, mesmo antes dessa lei, já tem ações
com base numa interpretação do direito à privacidade e tal, pedindo esse direito ao reconhecimento, ao esquecimento aqui no Brasil. E a lei de proteção de dados vai fazer crescer essa tendência. Porque se ela não tem uma previsão específica para o direito ao esquecimento, ela tem, por exemplo, uma referência de que a empresa, um princípio de que ela só pode usar o dado enquanto necessário. Ela tem um princípio da minimização da coleta de dados. Ela fala em relevância do dado. Quer dizer, quando o dado não é mais relevante, se ele não é o mínimo necessário, se ele não é necessário, a empresa não pode mais manter esse dado. Então, eu não tenho a menor dúvida de que isso vai, pedidos desse tipo vão crescer depois da vigência da lei, e aí vamos ver como é que as decisões virão, né? Mas a tendência é a gente passar a acolher mais e mais pedidos nessa linha. Muito embora a gente não tenha a instituição desse direito, assim como algo independente. Só para complementar, eu acho que quando a gente fala do tempo relevância deste assunto, que é como o Google se defendeu lá fora e certamente vai se defender aqui por muita coisa, que as 3 caixas pretas que ele tem hoje, que já foram abertas e hoje estão totalmente fechadas, a gente não sabe nem quando elas sofrem atualizações, elas trabalham literalmente para conseguir identificar a relevância do assunto. E a relevância do assunto vem pelo comportamento social. Então, é quanto as pessoas estão interessadas naquele assunto. E visto que, uma vez te encontraram, o quanto elas gastam de tempo olhando ou compartilhando ou tudo mais, por mais que existam técnicas e mais técnicas de SEO, tudo que é feito é para beneficiar quem está buscando. Então, a última palavra do que o Rodrigo falou, desculpa, sobre a relevância, é o termo que está dando uma abertura grande, porque é relevante para quem? Então, existe o direito de esquecimento, mas existem fatos que continuam relevantes. É assim que eles estão se defendendo. Eu não sei como vai vir no Brasil, mas é assim que o mecanismo funciona. Porque, por outro lado, ao mesmo tempo que tem gente querendo ser esquecido, tem um monte de gente querendo ser achado, porque não consegue ser relevante. E aí eu queria pegar um gancho aqui da sua apresentação, Marcelo. Você falou assim da finalidade do dado e tenha o seu modelo de conteúdo, né? Que isso eu acho que é uma das coisas que vai pegar para quem é anunciante, para agência, para como a gente faz marketing. Fala um pouquinho mais dessa... Tem o seu modelo de conteúdo, depois eu queria que o Weber também completasse sobre isso. Eu estou te pedindo algo que a gente... Partindo do princípio que ele é importante, que ele é relevante, que ele é valioso. Eu só posso pedir ele para você se eu te entregar algo valioso em troca. Você pode revogar o meu acesso sobre isso no momento que você quiser. Então, na verdade, todo poder ao usuário de verdade acontece. Quando ele acontece ou ele vai acontecer? Não, ele vai acontecer. Na verdade, ele já acontece. Então, hoje você vai para o spam. Né? O usuário, então, está cada vez mais... Hoje usar a palavra da moda, empoderado? Empoderado. Hoje você vai para o spam. Então, hoje ele não te ignora. O que acontece é que, além de te ignorar, agora ele pode ir lá e falar assim, quer saber, eu vou te aplicar uma multa porque você está enchendo meu saco. Então... Entender de verdade o que esse cara tem de problema, entender os pain points, entender as necessidades é muito mais importante do que entender a demografia, entender se é homem ou mulher, entender... Eu fiz um exercício em sala de aula que 2 pessoas estavam na sala no último curso de inbound. Na hora que a gente desenhou a persona, eu falei, por que o sexo é importante? Me entrega, então, em todas as personas de você, o porquê que o sexo... que é a primeira coisa que a gente faz, separação de demografia, é realmente importante para isso que você está querendo vender. Ninguém conseguiu colocar porque era importante, ou porque eu deveria realmente separar daquela forma. Era mais importante se eu realmente quisesse executar. O Juliano, que está aqui na primeira fila, a turma dele fez um trabalho sobre cosméticos. Aí o ponto foi, não, porque quem usa cosméticos, né, de maquiagem é a mulher. Tá, então o homem não dá presente. Primeiro quem disse isso? Né? Primeiro quem disse que é só mulher. Eu, por exemplo... Não, peraí. Mas, então, vamos então olhar um estereótipo hétero, machista e tudo mais... Tá, ele pelo menos dá presente. Então é mentira que isso é mais importante que o comportamento. E aí, quando a gente olha para comportamento, vai exatamente o que o Weber colocou. Quer completar, Weber? E tem um ponto que eu acho que é interessante também, que é assim, né? As pessoas acham, porque existem alguns conceitos em marketing, por exemplo, retargeting. Retargeting é um conceito, né, de você voltar ali a acionar aquela pessoa, e que deram nomes a algumas tecnologias. Né? E aí a pessoa acha que, às vezes, ela vai adquirir alguma tecnologia e que aquilo vai fazer ela vender mais, aumentar mais. Então, existem vários mitos. Né? Um deles é que, assim, quando você dispara um e-mail ou qualquer ação de marketing, a probabilidade de 10% das pessoas verem aquilo é muito baixa.
Entendeu? É muito baixa. Então, a não ser que você, que nem o Marcel comentou, a não ser que você esteja fazendo um trabalho muito bom de relevância, de marca, né, alguns conceitos básicos que tem. Não é a tecnologia que vai resolver o problema. Tá? Se você não tem lá, no mínimo, cenários que eu pego, né, a pessoa ela é, por exemplo, né, vou colocar aqui o meu nome, né, eu sou Eber Gustavo para o atendimento, para vendas eu sou Eber, aí para o pessoal de marketing eu sou Gustavo. Né, se a pessoa não consegue juntar e saber que eu sou a mesma pessoa, assim, ela não vai ser relevante para mim, né? E muito provavelmente ela não vai entender o que eu estou fazendo ou o que eu estou buscando ou qual é a minha relação com aquela marca, né? Quantas vezes uma pessoa já não passou pela infeliz experiência de a pessoa estar te ligando, perguntando a mesma informação, ou às vezes no mesmo atendimento você falar 2, 3 vezes o seu nome, o seu CPF, e você fala, poxa, mas a pessoa não tem esse dado? Poxa, se eu já, para adquirir um serviço, eu passei essas informações e ela está me pedindo de novo a mesma informação, aí vem aquela coisa que tem, né? O que ela está fazendo com o meu dado? Né? Se eu estou toda hora aqui que eu estou interagindo com ela, eu estou passando esse dado. Então, tecnologia não resolve alguns problemas básicos de marketing. Né? E não é o fato de você adquirir uma tecnologia que vai fazer com que você venda mais ou venda menos. Vai fazer você vender mais ou menos a quantidade de relevância que você é ou não para o seu público. É aí que entra muito do conceito de marketing de conteúdo, de inbound marketing, eu chamar a atenção. Hoje, além do tempo, a gente tem a atenção sendo um bem precioso, que é, poxa, como que eu consigo atrair a atenção? Em marketing, que é um dos, né, que fomentou essa regulamentação dos dados, é que assim, em marketing fala assim, poxa, para eu conseguir atenção, é simples, me dá mais dinheiro, eu coloco mais anúncio. Aí você me dá mais dinheiro, eu coloco mais anúncio, e mais anúncio, e mais anúncio. E isso não vai resolver. Né? O que tem é um excesso de anúncios. Né? Então, você hoje entra para ler uma notícia, é difícil de você achar um site que você vai ler uma notícia do começo ao fim e não ter um anúncio. É muito difícil. No meio. Né? Ontem eu até estava num evento, eu comentei, assim, tinha um vídeo no YouTube que eu estava vendo, e ele tinha 10 minutos, e teve 4 anúncios da mesma empresa. Tipo, é uma empresa que eu tive uma péssima experiência, eu não vou comprar, entendeu? E aí eu tenho, na verdade, nessa questão do empoderamento, eu tenho ainda a facilidade de dar um print, ir nas redes sociais e, descer o reio naquela marca, entendeu? E falar super mal. E dependendo da quantidade de pessoas que eu tenho na minha rede social, eu vou fazer um estrago enorme em menos de 1 minuto numa marca que não precisava. E ela gastou milhões de reais para fazer isso. Por exemplo, meu filho de 13 anos recebendo propaganda de bebida alcoólica no YouTube. Nós temos uma pergunta da plateia aqui. Risaldo, PG+, Resultado. Nós somos uma empresa que o objetivo fim é exatamente o relacionamento com o cliente. Ficou muito claro para mim aqui quando a gente fala da questão de marketing da venda, mas tem uma coisa muito importante nesse mercado de dados, que é exatamente o lado do cliente inadimplente. E aí o Rodrigo pode me ajudar nessa questão. Primeiro, o seguinte, quando nós falamos que os dados vencem, pelo que eu entendi da lei, enquanto existe qualquer tipo de relacionamento com o cliente, eu posso manter esses dados ativos. No caso do cliente inadimplente, enquanto ele tiver uma dívida, eu posso manter isso aberto. A questão é, eu preciso ter uma evidência de que esses dados foram inutilizados quando ele encerrou o prazo por algum motivo? E a outra é o seguinte, quando se fala em localização de clientes inadimplentes, porque para vender o produto, vocês de marketing vendem muito bem, só quando se fala de crédito, a grande dificuldade é localizar o cliente para cobrar. Como é que a gente trata essa questão do cliente inadimplente? Não é de meu interesse, né? Aliás, é de meu interesse chegar nele e cobrar, mas não é interesse dele que ele seja cobrado. Como é que fica essa questão do opt-in, eu localizar o cliente, ele aceitar que eu o cobre? Vocês já têm uma visão a respeito disso? Sim. Esse pega bem naquele ponto que eu insisto muito de que vamos parar de pensar só em opt-in, só em consentimento. Essa hipótese do cliente inadimplente, ela se enquadra, pelo menos, em 2 outros itens, talvez em 3. Existe um item para a proteção do crédito. Para a proteção do seu crédito, você tem o legítimo interesse de buscar dados para permitir a cobrança do que ele lhe deve. Mas também tem, por exemplo, cumprimento de contrato.
Daqui a pouco, provavelmente você tem um contrato com ele para ele estar devendo para você. Então, para fins de cumprir aquele contrato, fazendo com que ele pague o que ele deve, você já tem uma segunda hipótese daquelas 10, que valem tanto quanto o consentimento. Não tem diferença nenhuma. Terceiro, acho que você quer complementar alguma coisa aqui, se puder me passar o microfone. Mas terceiro, existe o legítimo interesse, que não é legítimo interesse do titular do dado, da pessoa, é legítimo interesse do controlador para suas operações. Então, assim, a gente já viu 3 hipóteses. Agora, claro, você tem que construir uma documentação, porque aqui é compliance. Você precisa, no seu mapeamento de dados, vincular esses dados que estão baseados nessas permissões com as justificativas para tanto, né? Então, não vejo problema nenhum, acho que tem enquadramento direto aí na lei. E com relação à exclusão, também é mais um ponto que faz com que a gente não deva só olhar no opt-in. Porque, por exemplo, o direito do indivíduo pedir para que exclua os seus dados. Manda uma cartinha, quero que você exclua todos os dados que você tem a meu respeito. Você é obrigado a excluir os dados baseados no consentimento. Porque o que ele está fazendo? Ele está revogando o consentimento. Ele disse, eu te autorizei, mas eu não quero te autorizar mais. Apaga tudo. Agora, quando você enquadra nas outras hipóteses, não tem nada a ver com autorização. A justificativa é outra. Então, isso também enfatiza do porquê não focar só no consentimento. Eu não vou apagar um dado que eu tenho uma obrigação legal de guardar. Então, o indivíduo vai me mandar essa cartinha, eu vou dizer, meu amigo, está aqui os dados todos que eu tenho seus com base em consentimento. Tem uma série de outros dados que eu vou continuar aqui tendo, porque é interesse legítimo meu, é cumprimento de contrato, é obrigação legal, e esse eu não vou apagar. Eu posso até ter que te dizer quais são esses dados, mas eu não vou apagar esses dados. Então, isso reforça a necessidade de a gente abrir um pouquinho mais a cabeça no trabalho de adequação para essas outras hipóteses. Perfeito, só um complemento. No caso do credor, ele tem todo o direito de exigir a recuperação do crédito. Só que, invariavelmente, são empresas terceirizadas que fazem isso, tanto extrajudicial quanto judicial. Se aplicaria da mesma forma para o terceirizado ele chegar ao cliente? Aí a gente vai ter que ter um controle específico de finalidade, né? Aí começa a ter o perigo de escapar da finalidade. A lei autoriza que o controlador se valha de operadores. O que é o operador? É um terceiro que vai fazer uma parte do tratamento de dados. Tá, então, nada impede, em tese, que você mesmo com essa justificativa você use de um operador. Eu entendo que ampliam os riscos à proteção de dados. Então, talvez o relatório ali vai ter que ser mais bem fundamentado. E você vai ter que ter muito cuidado para esse operador não usar esse dado depois para outra finalidade. É que nem usar dados que o usuário trouxe a público. Então, por exemplo, eu coloquei lá no meu Face ou no meu Instagram uma série de informações e aí alguém vai lá e pega esses dados que eu mesmo trouxe a público. Dá para fazer isso? A questão aí, de novo, é finalidade. Se você usar esses dados para outras finalidades, você começa a ter problema com a lei. Então, o risco aumenta um pouco, mas não é de todo inviável, na minha opinião. Eu falei que o dado vence, e eu acho que tem que também entender que quando a gente está falando do meu dado, o relacionamento com o cliente, o relacionamento do cliente ele tem um ciclo de vida. Então, o dado vence, por exemplo, olhando de forma fria, um dado de assinatura de uma newsletter. A newsletter acabou de existir. Mas a newsletter acabou de existir, que aquela base de assinantes foi embora. Não, mas é que agora eu vou fazer um videoblog, eu quero que eles vão para lá. Bom, então faça uma última newsletter para eles irem, porque a finalidade existiu. Agora, o cara é meu cliente. Eu tenho que ter outras comunicações com ele. E na hora que ele virou o meu cliente, vou imaginar que ele... Sei lá, eu sou uma operadora de cartão de crédito. Ele não precisa me autorizar a mandar o extrato. Eu vou mandar o extrato. Ele não precisa me autorizar a falar que ele não pode passar o cartão de crédito porque isso exceder o limite. Eu vou fazer isso. Então, acho que a gente tem que pensar do ponto de vista para que eu estou usando cada dado que eu consegui. Então, e sim, quando a finalidade acaba, por isso que não é só pensar em opt-out, e sim a finalidade de captura é até mais importante, quando aquela finalidade acaba, literalmente ele vence. Aí não tem o que fazer. E aí você tem que deletar os dados. E aí, se você quiser ter uma nova utilização, tem que pedir uma nova permissão. Eu vou só aproveitar para eu fazer uma pergunta, para quem está perguntando. Porque a GfK, você executa vamos dizer, milhões de pesquisas, principalmente sobre varejo e tudo mais, e isso sempre é de forma anônima. Mas você conversa com as pessoas. Sim.
O que vocês, como hoje entidade de pesquisa, percebem como uma possibilidade de problema? Porque eu vou falar, pelo outro lado, que eu sou consumidor. Eu olho dos seus dados para ver que região eu ataco, mas eu nunca sei quem atacar. Mas e qual que é o tipo que uma entidade de pesquisa que está indo conversar com as pessoas passa a ter quando está olhando isso? O que você percebe que pode mudar a nossa capacidade de mapear mercado? Olha, a gente tem cada vez perguntado menos para as pessoas. A gente tem ido mais vendo o que a pessoa fez, o que é a causa do dado. Então, a gente tem ido perguntar para o varejo como é que foi o comportamento do consumidor na hora que ele comprou. Muito menos do que perguntar para o consumidor por que ele se comportou de determinada forma. Então, a gente tenta minimizar o contato one-to-one com o cliente. Em pesquisas que você fala que são as pesquisas ad hoc, essas pesquisas são consentidas pelo cliente, a gente vai perguntar a famosa sala de espelho, né? Aquela sala que você faz uma clínica e o seu cliente fica do lado de trás do espelho, vendo a reação do consumidor. Nesse caso, já é regulado, né? E aí não entra, o dado dele vem numa fichinha, a gente tem que destruir esse dado nunca é passado para nenhum terceiro. Então, isso desde sempre foi regulado pelo Código de Ética das instituições de pesquisa. Então, manter esse sigilo do dado em pesquisa sempre foi parte do Código de Ética de todos os institutos. Então, preservar a identidade dele é fundamental. Quando você fala de pesquisas, jornada do consumidor na internet, também é outra forma que a gente vai traqueando, e aí a gente também usa o famoso cookie. Cada pessoa que está cucada no seu computador, ela consentiu, e aí tem um contrato de consentimento, que ela vai ser monitorada e ela recebe alguma coisa em troca por estar cedendo esse dado, por estar sendo monitorada. Mas ela nunca, de maneira nenhuma, ela é revelada. O sigilo dessa pessoa permanece intacto. Então, se puder adicionar, só a lei tem uma claro. previsão também específica para o uso de dados para pesquisas e estudos, desde que anonimizado. Então, também tem essa justificativa. Exatamente. Então, quando você é entrevistado na rua, lá, pesquisa de eleitoral, seu nome, você só precisa saber quem você é, onde você mora, sua renda, escolaridade, e se você reconhece quem você vai votar e se você reconhece algum candidato na listinha que ele acabou de te mostrar. Então, sempre anônimo. Dessa forma, a gente consegue monitorar. Mas o principal hoje é você tentar, cada vez mais, não que o comportamento não seja relevante, e é muito relevante. A gente tem essas duas formas aqui que a gente estava falando aqui de monitorar o comportamento do cliente na internet, mas muitas das pesquisas ver qual é a ação, o que acarretou e medir a ação e não o comportamento. Tá? Aí a gente consegue saber onde é que está comprando, o que está comprando e tenta inferir depois, com as ações de marketing que a gente tem, com o comportamento dele na internet, quem é esse cara que está realmente tomando aquela ação. E mais alguma pergunta na plateia? Temos uma ali. Aí depois a gente vai para um outro assunto que eu queria falar. Eu sou a Ana, bom dia. Eu queria fazer Ana. uma pergunta sobre o DPO. Vocês comentaram que agora seria obrigatório aqui no Brasil, e eu queria entender o que essa pessoa tem que ser. Ela tem que ter um cargo fixo na empresa, ela é um terceiro, quais são as características realmente toda empresa precisa ter. No meu caso, eu trabalho numa agência. Então, eu queria entender como que é a dinâmica do DPO. Certo. Nesse tema, em primeiro lugar, a lei aqui brasileira fez uma grande sacanagem, com o perdão da palavra, porque ela chamou o DPO, que tem todo um status, né? Eu fui fazer a certificação ano passado em Maastricht, lá em Data Protection Officer, é um negócio que você bota na parede, né? E aqui a lei chamou de encarregado. Né? Encarregado é dose, né? O DPO é o VP da empresa. Né? Então, mas a lei realmente não fez distinção de porte, de segmento de atuação. Eu acho que isso vai vir depois, tá? Provavelmente vai haver aí uma liberação para negócios muito pequenos, né? Eu imagino, mas hoje não existe. E essa pessoa, ela tem o mesmo papel do DPO, do GDPR, e que ela é, em primeiro lugar, uma interlocução
com os outros personagens, quer dizer, a interlocução com a autoridade fiscalizatória, com o Ministério Público, mas também na resposta a essas solicitações que vêm dos clientes. Agora, ela também tem um papel interno de ser o ponto focal do tema da privacidade e de ser um fator de intervenção em novos processos e produtos para que eles respeitem os padrões mínimos que a lei estabelece. Então, lá no GDPR, por exemplo, se exige um certo distanciamento dessa pessoa das tomadas de decisão do dia a dia do negócio. Porque se ele é a mesma pessoa que define que dados vão ser controlados, o papel dele fica um pouco confuso, né? Então, em geral, ele é quase como um auditor, assim, ele é alguém interno que vai checar as práticas da empresa e sugerir adequações. É um cargo de responsabilidade, porque ele vai ser cobrado, é a ele que vai acessar aí a autoridade nacional, né, com o peso das sanções e tal. Vão atingir a empresa, mas vão vir através dele, né? No GDPR já se firmou um entendimento de que esse cargo pode ser terceirizado. Ele não precisa ser alguém de dentro da empresa. Inclusive, grandes corporações se utilizaram de DPOs externos. Uma das maiores aí de aplicativos de transporte, até o mês passado, tinha um DPO externo, até agosto. E o GDPR está desde maio em vigor, né? É claro que para alguém de fora assumir essa responsabilidade, a gente está fazendo isso para alguns clientes, mas é uma responsabilidade muito grande. Você tem que conhecer o cliente a tal ponto de você ter uma mesa lá, de você despachar uma vez por semana lá, porque você vai assumir a responsabilidade por ele, né, na interlocução diária, né? Então, é uma discussão que agora tem que se colocar, assim, até que ponto você vai resolver isso internamente, quem internamente vai assumir essa função. Lá na Europa, a tendência foi que caísse no colo ou do pessoal de compliance, quando existe a área de compliance, em corporações maiores, ou no jurídico. Então, normalmente, é mais uma responsabilidade que esses departamentos assumem, quando não monta uma operação específica para tratar disso, né? Temos mais uma pergunta aí na plateia. Olá, Arthur, Banco Sofisa Direto. A minha dúvida é assim, aqui a gente está falando muito de como a gente usa os dados para se comunicar com uma certa pessoa. Então, por exemplo, eu tenho o dado do Marcel, eu quero conversar com o Marcel, né? Mas e os outros, a utilização de dados para outros tipos de ações? Então, por exemplo, eu tenho os dados do Marcel, eu quero falar com pessoas parecidas com o Marcel, então eu crio um público semelhante ao Marcel para impactar esse público. Eu não estou impactando o Marcel nem sabe que eu estou usando os dados dele para isso. Eu preciso pedir permissão, mesmo que eu tenha a justificativa de eu ter pego os seus dados para tornar você o meu cliente. Essa foi a justificativa. Agora eu estou usando os seus dados para atingir esse público novo. Eu posso fazer isso? Além disso, eu posso também pegar os dados do Marcel e falar, ó, Marcel já é meu cliente, essa propaganda que eu estou fazendo, eu não quero impactar o Marcel. Eu posso usar ele para negativar na publicação? Então, esses dois tipos, semelhante e negativação, com a justificativa de eu ter pego os dados para o meu cliente. Eu posso usar sem te avisar ou eu tenho que ter um passo a mais para poder utilizar esses dados para esses fins? O lookalike, pelo menos, ele não foi proibido, vamos colocar em linhas gerais, que seria o público semelhante. Uma das visões que praticamente qualquer DMP hoje que está atuando na Europa, ela começa a reduzir a quantidade de carga que ela recebe, porque de verdade se mandava praticamente todos os dados que se tinham para ver, putz, eu quero achar o cara dentro da rede do GDN, do Facebook, do Criteu, de quem for, então eu vou mandar tudo, casa, e-mail, cueca, mandar tudo e vamos ver se ele acha. Então, a quantidade do que está sendo processado está reduzindo e a lista de negativação não foi colocada nem em espécie, é do tipo, não, ele não quer falar comigo sobre isso. Então, na verdade, aí tem direta finalidade. Ele não quer falar comigo a respeito disso, eu tanto sei que ele não quer porque ele já comprou. Então, eu não vou ficar oferecendo algo que ele já quer. Então, aí você tem finalidade direta. Ainda existe, e aí eu estou falando quem acompanha do lado das DMPs, e eu vou passar para o Rodrigo me ajudar um pouco mais numa visão um pouco jurídica. Mas ainda existe uma abertura sobre o quão legítimo é a entrega do público para originação de lookalike. Alguns grandes anunciantes, a gente está vendo fazer exatamente o contrário. Então, eu vou ter a minha DMP, eu vou criar o meu público e eu vou disparar de outra forma. Então, eu
acho o lookalike, eu crio o meu macro perfil e o que eu mando para fora é só o macro perfil. As pessoas das quais eu tenho dado, eu nunca mando para fora. Então, eu não vi que isso está legislado, mas isso é o que está caminhando. Então, o que você está falando é uma forma diferente de segmentar, é isso? O lookalike hoje, como é que você segmenta? Eu quero pessoas parecidas com um grupo das pessoas que estão nessa sala. Aí eu vou mandar para a rede e falar, ache. Então, hoje o que as pessoas estão acabando fazendo, tinha um quadradinho pequenininho ali, quando o Weber mostrou, que era Media Math. Por exemplo, aquilo você compra, que é seu, e aí eu, em ambiente meu que eu controlo, defino o macro perfil e eu vou só para as disparadoras, só para as DSPs. É esse o macro perfil, procure. Ele nunca recebeu o dado do meu cliente, ele só recebeu o macro perfil. E tem perguntas de segmentação aqui também chegando aqui para a gente. Então, é um jeito diferente de segmentar. Beleza. Não, eu estou totalmente de acordo com você, mais uma vez. O que eu só enfatizaria, assim, botaria um ponto adicional nessa história, é que o consentimento, lembrem, ele tem que ser específico, ele tem que ser inequívoco, quer dizer, não dá para presumir, ele tem que ser informado. Então, uma permissão assim só porque ele é cliente não autoriza você a fazer usos subsequentes para outras finalidades, como essa de definir perfis. Tudo isso a gente vai saber em detalhe quando o jogo começar a ser jogado. Por que a gente foi buscar lá no GDPR, inclusive, até a certificação aí? Porque lá o jogo já está sendo jogado há mais tempo. Então, aí, para esses casos, eu queria enfatizar que a gente tem fontes muito úteis, que são, inclusive, papers que foram gerados por órgãos da União Europeia, mergulhando em cada uma daquelas hipóteses. Então, por exemplo, tem um paper específico sobre interesse legítimo do controlador. Tá. Podemos mandar. Então, existe um braço lá da União Europeia que se debruça, investiga, estuda e diz, olha, isso aqui é razoável, isso não é e tal. Então, eu acredito que isso vão ser fontes importantes para o início aqui da construção do que a gente vai acolher como prática legítima ou não. Pessoal, só para aproveitar o gancho aqui, que assim, na Europa, inclusive para essa parte de DMP, quando você vai trabalhar e fazer segmentação, existem algumas empresas que elas têm uma página em que o cidadão europeu ele vai lá e ele diz o que ele quer que seja mapeado, que seja as informações que ele quer passar sobre ele. Né? Ele tem ali, alguns cidadãos já têm a maturidade, digamos assim, de entender que eu quero receber, né, anúncios personalizados para mim. Então, eu vou lá, dentro de uma determinada tecnologia, e eu coloco a informação que eu quero que seja... porque eu quero receber anúncio. Tá? Agora, a forma de captação, né, durante o processo de captação dessas pessoas, você tem que ter ali explicar para o que você vai usar o dado, onde que você vai usar, e o cliente dizer quais são os canais que ele quer ou não ser impactado. A gente fala muito do marketing aqui, porque assim, a quantidade de dinheiro que uma empresa investe em marketing é muito grande. E a gente tem aí uma quantidade a gente tem algumas indústrias, né, sendo impactadas inteiras por conta da GDPR e a Lei de Proteção de Dados aqui no Brasil. Né? Então, existe um desespero. Como a área de marketing aqui menos tinha conhecimento sobre dados, sobre tecnologias, e até assim, usava o dado de forma irrestrita e sem nenhum compliance, né? A gente sabe aqui, né, Marcel, várias áreas aqui de marketing que fizeram algumas ações de não compliance, às vezes, para conseguir atingir os objetivos deles. Né? Então, assim, é uma quantidade de dinheiro muito grande que está em jogo. Né? E que agora esse dinheiro vai ter que ser melhor utilizado e racionalmente utilizado. Beleza. Como a carteira de clientes é infinitamente melhor que a sua, eu não sei de nada. Se você falar que você sabe, você fica... Não tem problema. Você não quis falar nem no microfone isso, né? Nós estamos quase chegando no limite do tempo, temos mais 2 perguntas. Então vamos fazer essas 2 perguntas e aí eu vou contar vocês, tá? Dessa vez. Vamos lá, por favor. Tá, vamos lá. Tem um caso de uso que a gente ouve muito, que seria o sonho de consumo de todo marqueteiro. É aquele cara, vou dar um exemplo de uma indústria tipo seguradora. Então, é o cara que quer, de repente, ter um assistente cognitivo. A gente tem o da IBM, tem uma série de outros assistentes cognitivos, que vão fazer lá o social listening, e ficou sabendo, através da conta do Twitter, que, putz, bati o carro. E aí eu quero, nossa, fiquei sabendo que bateu o carro, eu quero já, na sequência, oferecer para o cara, tipo assim, by the way, está aqui, eu tenho uma pólice de seguro show de bola para ti, etc. E tal. E esse é um caso de uso que a gente ouve muito o cliente pedir para a gente.
Ele fala, poxa, eu quero prever o que o cara precisa antes mesmo, e essa é a promessa, inclusive, de a gente ter todo esse maquinário inteligente hoje a nosso favor. Então, eu queria uma leitura de vocês, como que esse caso de uso ele pode continuar sendo factível, se é que ele continua sendo. Bom, essa é um pouco mais a minha praia, quando a gente fala de marketing preditivo, que é o que você está falando. O teu caso de uso em específico, não, ele não é mais possível. Ele é factível tecnologicamente falando, então, é possível ficar rastreando o tempo inteiro e aí fazer um impacto à revelia por RD? É. É legal? Não. Então, eu vou perder toda a minha capacidade de predição? Não. Você tem que passar a olhar o que você antes falava como apenas mar aberto, apenas mídia, né, paga, nesse caso, ou mídia ganha, no caso do Twitter, e como é que eu consigo passar a monitorar essa pessoa com consentimento inequívoco a partir de ambiente fechado, a partir de uma mídia própria. Imagina se ele fala o mesmo putz, para usar um exemplo local aqui, se ele falar o mesmo putz, bati o carro no aplicativo da Volkswagen, e a Volkswagen, na hora, oferecer um guincho para ele de uma seguradora conveniada, isso, ok. Então, em ambiente de mídia aberta, não. Mídia própria, se você pedir autorização, sim. Ou seja, tem modelo de negócio novo surgindo aí. Aí tem até um ponto interessante, né, que é a questão do relacionamento. Se a pessoa ligou para o corretor, né, e falou que bateu o carro, ele já poderia fazer essa ação de oferecer para ele ali, né? Ou se, no caso, se ele está interagindo com o aplicativo da seguradora, no site, e fazer a recomendação para ele ali, ok. Agora, ir lá dentro de uma outra fonte, buscar o dado, trazer sem o consentimento, sem, né, ter uma finalidade específica, não. Mais uma pergunta ali? Bom dia, né? Eu sou da Sabesp e, assim, trabalhando em 366 municípios, nós coletamos dados e tratamos aí de milhões de pessoas, né? E nós recebemos aí dentro dessas infinitas decisões, ofícios judiciais para informação de endereço, enfim, para intimações. A fim de evitar e otimizar isso, acabamos formalizando alguns convênios com esses órgãos públicos, né, para acesso direto aos bancos de dados, para que eles vão lá, acessem e retirem isso de forma direta. Com base nessa nova lei, doutor, até o que vai ter que ser feito, vai ter que ser revisto esses convênios, quais são a validade dele, até onde eles vão atingir aí um óbice na lei. Eu acho que você já está trazendo uma boa prática antes mesmo da lei, né? E os cuidados agora vão ter que ser redobrados, né? Porque as consequências de você vazar um dado, para quem eventualmente não tem direito de ter esse dado, elas são duras, né? Então, práticas como essa que você criou ali, onde você, na verdade, não entrega o dado, você dá o caminho, olha, a porta onde você tem que bater, são caminhos que empresas como a sua, onde você trabalha, que estão sujeitas a muitas solicitações desse tipo, vão ter que criar. Se o dado se referir a algo, se for um dado que você trate, aí você vai ser obrigado a informar, porque um dos direitos é o direito à informação. E tem, inclusive, formas específicas para você fazer essa informação que são descritas na lei, né? Então, para isso, você vai ter que ter um processo próprio. Mas é só a análise aí específica do seu modelo de negócio lá e das formas de comunicação com os seus clientes é que vai poder ajudar a separar o joio do trigo, né? Aquilo que realmente pertence a você e você precisa prestar contas, e aquilo que você vai ter que seguir adotando práticas, como você já mencionou, Rodrigo, de repassar para terceiros. A gente está com o tempo quase acabando. Eu queria pedir para, começando aqui com o Eber, para fazer as considerações finais, aí o Marcel e depois você. Uns 30 segundos, hein? Gente, obrigado. Obrigado pela participação, obrigado por terem vindo aqui na IBM. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algo que eu falei aqui ou sobre como que a gente pode suportá-los, vocês podem tanto conversar com a gente aqui depois, né, logo que acabar, ou podem me achar nas redes sociais também, por Eber Gustavo, Eber EBR, Gustavo, que acredito que seja fácil de me achar. E aí vocês podem ou pelas redes sociais ou aqui mesmo a gente pode conversar, ok? Para quem está na internet, é mais fácil me achar pelas redes sociais. Eber Gustavo. Obrigado. Bom, gente, a gente prometeu um monte de material.
qualquer coisa, a Larissa que está ali marcou, imagino, os materiais que a gente vai mandar. Vocês vão receber um e-mail que sai da minha caixa. Para não sair meu nome, mas a resposta vem para o nosso grupo de marketing inteira. Qualquer pergunta, podem mandar, eu distribuo entre as pessoas e eu vou mandar pelo menos os links das redes sociais do Weber, como encontrá-lo, já que ele já deixou aqui aberto para ficar mais fácil, e o material que a gente colocou vai estar disponível. Qualquer outra pergunta, qualquer outro item, podem usar o e-mail direto e a gente sai da automação e a gente conversa como seres humanos, que é o que a gente está falando aqui até agora. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de todo mundo. Eu também queria agradecer o convite, a presença, é uma honra estar dividindo com essas empresas aqui esse debate. A gente preparou um pequeno white paper, um resumo da Lei de Proteção de Dados, que vamos enviar para vocês, não com base no opt-in, com base nos interesses legítimos, já falamos sobre isso, para quem está aqui, né, só para quem está aqui, ou acompanhando pela internet. Também faço o convite para continuar a conversa nas redes sociais, Rodrigo Azevedo, perfil ROD de Rodrigo, AZV de Azevedo, tudo junto, @RODAZV. Vamos mandar o material e espero encontrá-los logo em outros eventos. Foi um prazer. Obrigado. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, tanto fisicamente quanto no online. Eu, a MEF, IBM, a Silveiro Advogados, GFK, empresa da qual eu represento. Muito obrigado, espero que tenha sido de grande valia para vocês. Vocês também podem me achar nas redes sociais, Henrique R. Mascarenhas, basicamente eu uso LinkedIn. Vamos também disponibilizar algum material. Se quiserem conversar comigo, também estou à disposição. E muito obrigado mais uma vez, e agradeço ao Weber, Marcel e ao Rodrigo. Muito obrigado.